Eu só tinha saído rapidinho para pegar um pacote de salgadinhos apimentados. Quando voltei, meu pai já estava me abraçando, chorando sem parar. Ele até caiu de joelhos, se curvando freneticamente, implorando. Eu te imploro, dê sua besta despertada ao seu irmão. Eu respondi com um tapa na cara dele, 2 vezes, porque este era um mundo de domadores de feras. Todos despertavam sua própria besta contratada aos 18 anos. Eu tinha despertado um dragão abissal de inundação de grau épico. Meu irmão, por outro lado, despertou uma toupeira escavadora inútil. Mas desde pequeno, meu irmão se agarrou a uma herdeira bilionária. Se ele crescesse e casasse com ela, nossos pais subiriam na vida, sabe? Pegando carona no sucesso dele. Então meu pai me ordenou que dissolvesse o contrato. Se eu recusasse, ele cortaria todos os laços comigo. Meu primeiro instinto foi dizer não na hora. Enquanto o dragão não concordasse, eu daria um jeito de levá-lo comigo. Mas o dragão de inundação tinha outras ideias. Ele foi direto até meu irmão e curvou a cabeça em submissão. Era uma criatura nobre, disse ele. Só alguém com as conexões do meu irmão com a herdeira poderia bancá-lo. Quanto a mim, seu dono falido e sem futuro, ele mal podia esperar para se libertar. Vendo isso, eu sorri. Se é o que vocês dois querem, então fiquem com ele. Juntei as palmas das mãos e quebrei a corrente do contrato. Uma dor dilacerante explodiu na minha mente. O dano de quebrar uma corrente de contrato era permanente. Mas eu não tinha utilidade para um dragão que virava as costas para seu mestre. Cerrei os dentes contra a dor e me forcei a ficar de pé. Com a visão embaçada, vi Jiang Shenhai correndo. Agora, de repente, cheio de arrependimento. Mas ele pegou o cristal do dragão e o pressionou no peito do meu irmão Jiang Hai, completando um novo contrato de mestre. Jiang Hai não conseguiu se conter, jogou a cabeça para trás e gargalhou. O fogo da vingança acendeu no meu peito. Apenas um dragão de inundação de grau épico, não é? Um dia eu pegaria aquela besta traidora de volta com minhas próprias mãos e a faria em pedacinhos. Meus olhos ficaram frios. Virei e caminhei em direção à porta, cada passo mais pesado que o anterior. A voz do meu pai me seguiu por trás. Não me culpe por isso. Soltei uma risada curta e sem humor. Eu não culpo você. Mas aconteça o que acontecer depois. Não ouse me culpar. O teste de iniciante da escola abriria em 3 dias. Só quem passasse poderia se candidatar à Universidade Spark. Eu tinha que formar um novo contrato de besta antes disso. Então fui a uma joalheria e vendi o pingente de jade que minha avó me deu por 200.000 yuans. Então peguei um táxi para a maior casa de comércio de feras da cidade de Nanyang, a Casa Wanshou. Fui direto para o 8º andar, a seção de feras raras. Dezenas de feras de grau raro, de todas as formas e tamanhos, enfileiravam o corredor. Mas quando olhei as etiquetas de preço, cada vitrine tinha 500.000 marcados na parte inferior. O lobo da lua prateada estava listado por 800.000. 800.000. Era melhor eles roubarem logo, né? Esfreguei o nariz, meio sem graça, e apertei o punho com meus 200.000. Parei uma das vendedoras e perguntei: "Você tem algo mais barato?" Ela sorriu e balançou a cabeça pacientemente. Este andar já é todo de feras de grau raro. Para algo mais barato, você teria que procurar na seção de grau excelente. Virei para sair, desapontado, mas ela acrescentou: "Embora, no porão, tenhamos algumas danificadas, bem mais baratas, mas a qualidade é bem inferior." Não hesitei. Me leve lá embaixo. Com apenas 200.000, era minha única chance, afinal. Eu a segui até o porão. O ar era denso e frio, e gaiolas de ferro enferrujadas estavam espalhadas descuidadamente pelo cômodo. Eu me movia entre as gaiolas, examinando as feras lá dentro. Nada me chamava a atenção. Estava começando a perder as esperanças. Então, avistei uma gaiola no canto, um único olhar e uma enxurrada avassaladora de informações quase explodiu na minha visão. Fui até lá rapidamente e encontrei uma pequena tartaruga lá dentro, mal do tamanho da palma da minha mão. Quando viu alguém se aproximar, ela se esforçou para levantar a cabeça. Nossos olhos se encontraram e naquele olhar vi um apelo desesperado e silencioso. Espírito aquático ventral raro. Caminho de evolução, tartaruga demônio espírito negro de grau épico. Caminho de fusão 1, tartaruga dragão de casco rúnico imortal. Caminho de fusão 2, tartaruga santa do rio abissal lendária. 26 caminhos de fusão no total. Fiquei chocado. Este era o maior número de caminhos de fusão que eu já tinha visto em qualquer besta. Espera, parei de repente. Meus olhos se fixaram no último caminho da lista. Tartaruga negra lendária da morte gélida e ossos congelados. Seria esta a tartaruga negra das lendas que eu tanto imaginava? Minha boca secou. Estendi a mão e toquei o casco rachado. O sorriso descuidado do meu irmão e a expressão fria e indiferente do meu pai voltaram à minha mente. Como se sentisse a raiva de vingança dentro de mim, o calor irradiava das rachaduras no casco da pequena tartaruga. Olhei para baixo e vi o reflexo do dragão de inundação cintilando na água turva abaixo. Então a tartaruga levantou uma pequena garra e o dispersou. Olhei para a pequena criatura com pura admiração, e então deixei que o dragão abissal de inundação fosse o primeiro degrau no caminho da tartaruga negra. Por sorte, no depósito do porão da casa Wanshou, havia uma serpente de água fria danificada, exatamente o que a fusão exigia. Com cuidado, tirei a pequena tartaruga da gaiola enferrujada, depois fui até a gaiola da serpente no canto, a peguei e disse: "Vou levar essas duas." A assistente percebeu minha tristeza e não insistiu. Ela disse: "Certo, 50.000 cada." 50.000 estava dentro do meu orçamento. Eu estava com pressa para levá-las e extrair suas cartas espirituais, então paguei 100.000 na hora, sem pensar 2 vezes. O sorriso da assistente se alargou, e ela me levou de volta ao andar principal. Eu disse: "Tenho 100.000 restantes. Você pode pegar 3 materiais para mim?" E dei a ela os nomes do que era necessário para a fusão. Enquanto a assistente estava fora, todos os olhos no salão se voltaram para mim. Olha aquele cara, ele realmente comprou 2 feras quebradas. Ele pirou de vez? O que você faria com aquilo? Usar como peso morto? As palavras chegaram aos meus ouvidos. A pequena tartaruga e a serpente nas minhas palmas se encolheram. Seus soluços silenciosos eram imparáveis.
Senti o tremor contra minha pele. Encarei os olhos daqueles que a zombavam com um olhar frio e firme. Então falei para as duas pequenas criaturas. Não deem ouvidos a eles, vocês não são peso morto, eu escolhi vocês, e isso as torna as melhores do mundo, entenderam? As duas pequenas me olharam com descrença. Lentamente, com cuidado, elas levantaram suas cabeças encolhidas. Olhei para elas e dei um aceno firme. Ninguém tem o direito de falar das minhas feras assim. Justo então, a assistente voltou correndo e me entregou 3 caixas. Os materiais acabaram com os 100 mil restantes. Eu estava completamente sem um tostão agora. Peguei os materiais, saí da casa Wansho e voltei para o hotel. Fechei as cortinas. Eu não sabia o que o processo de fusão traria. Algo tão transformador não poderia ser visto por mais ninguém. Vou deixá-las mais fortes agora. Pode doer um pouco. Se ficar demais, me digam para parar. Ambas assentiram, e silenciosamente, cada uma fez um voto. Mesmo que a dor nos mate, não vamos gritar. Vamos ficar mais fortes. Vamos proteger este mestre tão gentil à nossa frente. Abri as 3 caixas e preparei os itens da fusão. Um caixão afundado no abismo, água do rio do submundo e um nó de ligação. Vamos começar. A fusão correu bem. No final, as duas pequenas desmaiaram de dor sem emitir um único som. Meu coração doeu por elas. Da próxima vez, não sejam tão duronas. Mesmo sem ficarem mais fortes, eu teria mantido vocês duas. Então, um pilar de luz dourada as envolveu. Uma onda invisível atravessou as paredes e disparou direto para o céu, espalhando luz em todas as direções. Felizmente, cada fresta no quarto havia sido selada. Ninguém lá fora notou nada. No escritório da governadora Su Tinglan, em Nanyang, ela estava no meio de uma reunião sobre a fenda recém-surgida na cidade. No momento seguinte, um estrondo trovejante ecoou, uma fissura se abriu direto na mesa de conferência. As pupilas de Su Tinglan se contraíram bruscamente. Ela se virou para olhar pela janela a cidade lá embaixo. Nunca tinha visto uma aura dourada assim antes. Algo capaz de liberar esse tipo de energia era ou uma fenda extremamente poderosa de outro mundo se abrindo, ou uma besta inicial lendária emergindo. Ela imediatamente descartou a segunda opção. Ninguém falava de uma grande besta inicial lendária há quase 1000 anos. Como uma poderia simplesmente aparecer na cidade de Nanyang? Sua expressão ficou séria, e ela disse: iniciem uma varredura completa em todas as fendas ao redor de Nanyang e imediatamente. Enquanto isso, no quarto do hotel, a luz dourada se desvaneceu. Verifiquei imediatamente a tartaruga e a serpente. Ambas haviam mudado irreconhecivelmente. A pequena tartaruga cresceu 2 tamanhos, mais ou menos o diâmetro de uma bacia. As rachaduras em seu casco haviam cicatrizado. Agora coberta por uma camada de traços azul gelo, um pequeno caroço de ouro gelo havia crescido no topo da cabeça da serpente. Seu comprimento atingira 1 metro. A cauda da serpente negra estava enrolada no casco. As duas pequenas pareciam ter se tornado uma só criatura. Olhei para elas, ainda em sono profundo, e soltei um suspiro silencioso. Com o coração disparado, verifiquei a nova descrição. Tartaruga negra da morte gélida e ossos congelados. Grau lendário. Não pode ser fundida mais. Ela realmente havia se tornado uma tartaruga negra de grau lendário. Eu não conseguia acalmar a onda de emoção. Grau lendário, um poder que eu só tinha visto na televisão, e agora era real. A pequena tartaruga não tinha comparação com o dragão abissal de inundação de antes. Tentei acalmar meu batimento cardíaco. A traição da noite anterior ainda se repetia em minha mente. Em pouco tempo, o dia do teste chegou. A entrada estava lotada, alunos elogiando suas feras e procurando companheiros de equipe. Os monstros lá dentro eram ferozes, sabe? Para a maioria das pessoas, formar uma equipe era a única escolha sensata. No momento em que cheguei, avistei um rosto muito familiar. Jiang Hai estava com o braço em volta de sua noiva, Lin Yatin. O dragão abissal de inundação pairava sobre os dois. Alunos se aglomeravam por todos os lados, cada um tentando se aproximar de Jiang Hai. Chefe, você é incrível. Um dragão de inundação de grau épico. O primeiro lugar neste teste já é seu. Um aluno apontou para a entrada para mim. Chefe, aquele não é seu irmão? Você não disse que seu irmão invocou uma toupeira de terra inútil. Como virou uma tartaruga? Eu sorri para mim mesmo e fiquei observando em silêncio, curioso para ver como meu querido irmão se sairia dessa. Jiang He parecia visivelmente desconfortável sob meu olhar. Então Lin Yatin se manifestou. Ele obviamente se livrou da toupeira. Quem iria querer uma coisa inútil dessas? E outra coisa, ele deixou de ser irmão de Zhang He há muito tempo. Cuidado com o que você diz por aqui. Ela se recostou ao lado de Zhang He. Não pude evitar rir. Meu querido irmãozinho realmente sabia como distorcer uma história, hein? Desde quando eu era quem tinha despertado uma toupeira inútil. Mas agora não era hora para vingança. Assim que estivéssemos dentro do teste, eu encontraria meu momento. Zhang He deu um suspiro resignado e se aproximou com Lin Yatin ao seu lado. Ele disse: por que se dar ao trabalho de trazer uma tartaruga inútil só para se matar? Eu sorri friamente. Zhang He, é uma pena que você nunca tenha investido na carreira de ator, viu? Não estou aqui para discutir com você, só vou te deixar com um conselho. Fiz uma pausa e olhei para ele com desprezo aberto. Lixo continua sendo lixo. Roubar algo de outra pessoa não muda o que você é. Virei para ir embora. Zhang He gritou furioso. Você, lixo, ainda está falando demais? Vou te dar uma lição que você não vai esquecer. Então, para o dragão abissal de inundação, ele disse: vá e estilhasse o casco quebrado daquela tartaruga. O dragão abissal explodiu pra frente antes mesmo que as palavras terminassem. Sua cauda roxa ficou afiada como navalha, e veio cortando direto em direção à minha besta. Olhares de pena passaram pela multidão. A besta daquele pobre coitado ia acabar muito machucada, na melhor das hipóteses. O que ele esperava tendo um irmão com um dragão de inundação? Aos olhos deles, eu não tinha chance de reagir a tempo. Mas no instante em que a cauda do dragão desceu sobre o casco, um escudo de água se formou e absorveu o golpe. Impossível. Como ele reagiu tão rápido? E mais importante, aquela tartaruga tinha acabado de bloquear um ataque de um dragão de inundação. Suspiros irromperam por todos os lados. Até Jiang He parecia atordoado. Isso não é possível. Justo então, uma risada discreta chegou a todos os ouvidos. Olhei para Jiang He com um sorriso divertido. Eu disse: eu sabia que você faria algo assim. Era de se esperar. Já que você deu o primeiro passo, não diga que eu não joguei limpo.
Naquele momento, o sino tocou. O teste de iniciante havia começado oficialmente. Os alunos ao nosso redor se espalharam em todas as direções. Franzi a testa levemente e segurei minha besta com a mão levantada. Jung-hee aproveitou a abertura, agarrou a mão de Lin-Yating e correu para a entrada. Pouco antes de desaparecer, ele se virou com um sorriso de escárnio. Inútil. Vamos ver como você morre lá dentro. Olhei para ele com desprezo frio, então caminhei em direção à entrada com minha besta ao meu lado. Dentro do espaço de teste, me vi em uma selva densa, com orbes de detecção circulando acima, mantendo tudo à vista. Pelas regras, eu precisava matar monstros e ganhar pontos, ficando entre os 1000 melhores de toda a aliança. Verifiquei a hora, 3 horas até o fim do teste, eu tinha que me mexer. Xuanbao, dessa vez vamos buscar o primeiro lugar. Xuanbao era o nome que dei para esconder sua verdadeira identidade de tartaruga negra. Xuanbao deu um aceno firme, com os olhos fixos e seguros. Acariciei sua cabeça e parti para a floresta. Encontramos nosso primeiro monstro quase imediatamente. Um lobo da floresta de 2 metros com pelo azul prateado. Nome: Lobo Presa Trovão. Bronze nível 2. Nosso primeiro encontro foi uma besta de nível 2, e ainda por cima do tipo elétrico. Para a maioria das pessoas, aquilo era um mau presságio, um movimento errado e poderia significar a morte. Minha expressão permaneceu firme. Xuanbao, acabe com ele. Xuanbao estava esperando por isso. A fúria da batalha queimava em seu âmago. Esta era sua primeira luta desde a transformação. Ao meu comando, uma onda de água azul escura se espalhou por seu corpo. E ele avançou. A onda de água desviou facilmente a mordida elétrica do lobo presa trovão, quebrando até 2 de seus dentes no processo. O lobo voou para trás e se chocou contra uma árvore. Eu disse, use a névoa do abismo Yin. Xuanbao abriu a boca e exalou um redemoinho de vapor de água azul escuro. A névoa envolveu o lobo presa trovão. Um uivo ensurdecedor rasgou o ar. Quando a névoa se dissipou, apenas um conjunto limpo de ossos de lobo permaneceu no chão. Um orbe de energia subiu do esqueleto e afundou em Xuanbao. Senti a mudança em Xuanbao. Apenas mais uma morte de nível 2, e ele provavelmente alcançaria o nível 2. Mas o que mais me surpreendeu foi que a tartaruga negra havia abatido o lobo presa trovão, que estava em outro nível, com um único movimento. Xuanbao, você é incrível. Agachei-me para abraçá-lo e descobri que estava chorando. Eu entendi. Estava muito emocionado. Passou tanto tempo naquele porão escuro da casa Wanshou, suportando nada além de zombaria e desprezo. Agora, finalmente, ele havia se libertado de tudo aquilo. A enormidade da lacuna foi finalmente liberada. Esfreguei sua cabeça gentilmente. Esse tipo de vida ficou para trás agora. Vocês dois vão se tornar as feras mais fortes do mundo. Ambas as pequenas assentiram com força. Lágrimas escorriam por seus rostos. Elas juraram silenciosamente que daquele dia em diante dariam suas vidas para proteger seu mestre. Então seguimos em frente, caçando presas mais fortes. Depois do lobo presa trovão, começamos a procurar alvos mais difíceis. Cerca de 10 minutos depois, nosso segundo monstro apareceu. Um escorpião de cauda venenosa de bronze, nível 2. Tipo veneno pode ser, mas não era páreo para Xuanbao. A névoa do abismo Yin se espalhou sobre ele. Em segundos, nada restou além de ossos. Um orbe de energia subiu da carcaça e entrou na cabeça de Xuanbao. Verifiquei seu status imediatamente. Xuanbao havia avançado direto para o nível 2 de bronze. Antes mesmo que eu pudesse celebrar, uma onda de força espiritual inundou minha mente. Meu próprio nível também rompeu para o nível 2 de bronze. O nível do domador segue o de suas feras, sabe? E à medida que a força espiritual cresce, há a chance de contrater ainda mais feras no futuro. Estendi a mão e acariciei a cabeça da pequena tartaruga negra, secretamente radiante. Depois disso, nos aventuramos mais fundo na floresta, caçando os monstros de nível mais alto que pudemos encontrar. Cada besta que passávamos, de nível 1 ou 2, nós derrubávamos sem exceção, e minha pontuação subia como um foguete. Na sala de monitoramento da escola secundária de Nanyang, o supervisor Wu Yang estava ocupado enviando imagens de vigilância para a sede da aliança, quando passos vieram por trás. Era o diretor da escola, Liu Yafeng. Ele se aproximou rapidamente, com os olhos fixos nos rankings na tela principal, e perguntou: quantos da nossa escola entraram no top 1000? Wu Yang balançou a cabeça. O grupo deste ano está mais fraco que o do ano passado. Apenas 3 conseguiram até agora. O diretor Liu balançou a cabeça em desapontamento. Wu Yang continuou. E apenas Jiang Hai, aquele com o dragão de inundação de grau épico, conseguiu entrar no top 200. A pontuação dele mal passou dos 1000. Os outros dois estão pairando fora do top 800. O diretor Lu suspirou e balançou a cabeça. Este ano, a aliança inteira está com dificuldades. Menos de 200 alunos atingiram 1000 pontos. Nesse ritmo, vamos perder o desafio mundial contra o clã demônio da sedução de novo. Wu também suspirou. Se a aliança perder de novo este ano, serão 10 derrotas seguidas. Justo quando ele se virou para voltar a organizar as filmagens dos alunos, um nome piscou na parte inferior da tela principal. Escola Secundária de Nanyang, Jianglin. Wu Yang sorriu e estava prestes a chamar o diretor, quando viu o nome disparar para cima como um foguete, piscando e ultrapassando o 500º lugar em um piscar de olhos. Diretor, olhe isso! Liu Yafeng, já a meio caminho da porta, virou-se. Ele seguiu o olhar de Wu Yang para os rankings da aliança. No tempo que levou para olhar, meu nome já havia subido para o 100º lugar, e a pontuação ao lado do meu nome ainda estava subindo em um ritmo aterrorizante. Acabara de ultrapassar os 2000. As pupilas de Liu Yafeng se contraíram. Ele encarou o nome sem piscar. Como uma pontuação pode estar subindo tão rápido? Wu Yang suspeitou de um erro de dados. Mesmo Zhang Hai, com sua besta de grau épico, mal havia ultrapassado os 1000. E eu o havia ultrapassado em 1000 pontos em questão de minutos. Ele executou diagnósticos em tudo, até registrou um relatório na sede da aliança. Nenhum erro foi encontrado. Liu Yafeng tentou manter a compostura, mas os cantos de sua boca se recusavam a cooperar. Minha pontuação já havia ultrapassado os 3000, me colocando no top 10 da aliança. A diferença entre mim e o primeiro lugar era de apenas 600 pontos, e eu não mostrava sinais de desacelerar. O diretor Liu gritou: puxem a transmissão de vigilância dele, agora. Se bem me lembro, ele era o irmão mais velho de Zhang Hai.
mas diziam que ele só havia despertado um rei toupeira de terra de grau comum. O Yang já havia compreendido a importância da situação. Ele puxou minha transmissão ao vivo no monitor. Meu nome ainda estava subindo. Eu havia alcançado o primeiro lugar e minha pontuação havia ultrapassado os 5.000. Lu Yufeng esqueceu-se de todas as aparências e foi direto para a tela assistir. Na transmissão, eu estava me movendo ao lado da pequena tartaruga negra, seguindo um riacho mais fundo na floresta. Em uma inspeção mais detalhada, tanto o domador quanto a besta já haviam atingido o nível 4 de bronze. Xuanbao deu um aceno firme, com os olhos inabaláveis. Meia hora restante. Hoje vamos descobrir o quão forte um monstro de nível 6 realmente é. 10 minutos depois, como esperado, um monstro de bronze nível 6 apareceu, o urso espinhoso. Olhei para o urso de costas espinhosas marrom escuro. Até a pressão de sua aura de bronze nível 6 era de uma classe diferente de qualquer coisa inferior. Se Xuanbao estivesse no nível 5, eu não me preocuparia nem um pouco, mas estávamos apenas no nível 4, 2 níveis completos abaixo. Mas o que me irritou ainda mais foi que eu não era o único. Uma equipe de 5 pessoas estava sendo constantemente empurrada pelo urso espinhoso, cada vez mais perto da beira do riacho. Um colega gritou, a voz rouca: "Chefe, podemos sair daqui?" "Tá com medinho, já tá acabando, vamos logo." Zhang Hai agarrou um de seus colegas pelo braço e o empurrou para a frente. Observei tudo, e era exatamente assim que meu irmão mais novo sempre foi, um egoísta. Faria qualquer coisa para se dar bem, sem pensar nos outros. Que coincidência, não é? Meu querido irmãozinho... Observei em silêncio glacial, aguardando o momento perfeito para agir. O colega empurrado tentou recuar, apenas para ser interceptado pelo dragão da enchente. Ele estava preso, sem ter como avançar, sem ter como recuar. O urso espinha dorsal não hesitou. Um golpe furioso, e pronto, acabou. Jung nem piscou, nem por um segundo. Ele estendeu a mão e agarrou outro colega. "É a sua vez!" O colega nem teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de ser arremessado direto na frente do urso. Com os olhos vermelhos em fúria, ele gritou com seu último suspiro: "Jung-Hai, seu lixo!" Jung-Hai nem sequer piscou. Ele arremessou o último colega para a frente também e lançou um olhar ao dragão da enchente. "Aproveite a chance, imobilize o urso e ganhe tempo para ele e Lin e a Ting escaparem." O urso espinha dorsal viu outro corpo sendo arremessado em sua direção. Ele lançou sua garra da fúria de 1000 espinhos, pronto para acabar com ele. E então suas patas diminuíram a velocidade. Sem aviso, um véu de névoa azul escura engoliu o urso por completo. Um uivo dilacerante que parecia rasgar a alma ecoou de dentro. Quando a névoa se dissipou, tudo o que restou do outrora temível urso espinha dorsal foram apenas ossos. Zhang He ficou rígido. Ele agarrou Lin Yatin e se virou para correr, mas percebeu que não conseguia se mover. "Quanto tempo, irmãozinho?" Minha voz o alcançou antes mesmo que eu chegasse perto. Zhang He se virou, incrédulo, para me ver se aproximando. Sorri agradavelmente, estendi a mão e dei um leve tapinha na bochecha de Zhang He. "Qual o problema? Não consegue me chamar de irmão? Que pena." No mesmo instante, uma esfera de energia subiu da carcaça do urso espinha dorsal e entrou na cabeça de Xuanbao. Xuanbao avançou direto para o nível 5 de bronze. A força que pressionava Zhang Hai se intensificou. Ele sentiu o peso em suas costas dobrar, esmagando-o. Lin Yatin desabou no chão. As pupilas de Zhang Hai se contraíram até virarem pontinhos. Naquele momento, eu parecia um verdadeiro demônio para ele. Um pesadelo. Ele cuspiu, desgraçado. Vá para o inferno. Seus olhos endureceram. A cauda do dragão abissal cortou o ar. Execução das sombras ativada, mirando direto em mim, mas não encostou. O domínio da tartaruga negra de Xuanbao bloqueou cada centímetro. Meus olhos ficaram frios. "Zhang Hai, você não brinca em serviço, hein? Aquele golpe era pra me matar." Respirei fundo, chutei Zhang Hai e o joguei no chão. Pisei na cara dele e disse: "Será que o papai e a mamãe imaginavam que chegaríamos a esse ponto? Às vezes eu realmente sinto vontade de te matar." Zhang Hai nunca esteve tão perto da morte, seus olhos cheios de pavor e sua voz saindo trêmula. "Por que essa tartaruga é tão forte? Este é o espaço de teste, você não pode me matar aqui." As palavras saíram quase como um grito, o medo saturando cada sílaba. Recuei meu pé. "É claro que eu não vou te matar." Me virei para olhar o dragão, agora imobilizado por Xuanbao. "Mas vou te dar um gostinho do que está por vir. Xuanbao, segure o dragão." Xuanbao soltou um som grave e prendeu o dragão com uma força opressora ainda maior. O dragão abissal despencou do céu. Xuanbao estava 2 níveis acima dele. Não tinha nem conversa. O dragão não era páreo. Enfiei a mão no bolso e tirei uma lâmina pequena. Zhang Hai gritou: "O que você está fazendo com meu dragão? Seu dragão?" Eu ri. Pressionei a lâmina na escama invertida do bicho e cortei de uma vez só. Carne e tudo. O dragão abissal gritou de dor, lutando contra a pressão de Xuanbao, incapaz de mover um músculo. Virei a lâmina para aquele caroço preto na cabeça do dragão e arranquei fora, levando a carne junto. "Pare com isso, pare!" Os olhos de Zhang Hai estavam injetados de sangue, seu rosto contorcido em uma raiva impotente. Mas naquele exato momento, o espaço ao nosso redor começou a se alterar, a se distorcer. O teste de 3 horas havia terminado. Cada estudante foi puxado para fora da floresta e depositado na arena de teste da segunda fase. De volta à sala de monitoramento, o diretor Liu Yifeng olhava para o último quadro congelado da minha transmissão com os olhos cheios de admiração e espanto. O Yan carregou a filmagem mais recente para a sede da Aliança. As classificações finais do teste, confirmadas com o primeiro lugar. Escola Secundária Nanyang, Jianglin, 10.860 pontos. Rank S. Em segundo lugar, muito abaixo, Su Xiaoxiao, com meros 2.600 pontos. O coração do diretor Liu batia forte enquanto ele olhava para o nome no topo da tela, em choque. A cidade de Nanyang acabara de produzir o primeiríssimo Rank S da Aliança, um feito histórico. Ele mal conseguia se conter de tanta emoção e surpresa. Antes que ele pudesse se recompor, a porta da sala de monitoramento foi escancarada com um chute. A governadora Su Tinglan entrou. Ela fixou o diretor com um olhar direto e perguntou: "Qual é a história com Jiang Lin?"
A sede da aliança não para de me ligar, é uma loucura. O diretor Lu deu uma risada impotente e contou toda a história, sem esconder nada. Então ele apontou para a imagem congelada no monitor e disse: em mais de 60 anos, nunca vi nada parecido com aquela criatura. Sutinglan olhou para a tela. Aquela combinação de tartaruga e cobra negra derrubou o urso espinha dorsal em um único movimento? O diretor disse que sim. Sutinglan ainda não conseguia acreditar. Era inacreditável. Uma tartaruga de nível 5, mal do tamanho de uma bacia, havia saltado e matado um urso espinha dorsal de nível 6. Mas a verdade completa teria que esperar até o fim do teste para que ela pudesse perguntar pessoalmente. Puxem a transmissão da segunda fase. Xuanbao e eu entramos em uma sala com menos de 100 metros de diâmetro. Cada parede era feita de cristal de fronteira. Éramos apenas nós dois ali. Guardei a escama invertida e o chifre de dragão que havia arrancado no meu bolso com satisfação. Zhanghai, com o dragão da enchente abissal gravemente ferido, não há como você entrar na Universidade Spark agora. A segunda fase não era mais sobre caçar monstros para conseguir pontos, era diferente. Era sobre quanto tempo cada estudante conseguiria sobreviver contra atacantes fantoches, uma prova de resistência. Os pontos se acumulavam quanto mais tempo você durasse. Simples assim. Eu me firmei e plantei os pés no chão. A porta de pedra se abriu. Um fantoche de teste construído de aço rocha entrou. Nível, bronze 2. Ele não hesitou por um segundo, passou direto por Xuanbao e avançou reto em minha direção. Xuanbao, ataque-o! Xuanbao obedeceu instantaneamente, primeiro usando pressão ponderada para desacelerá-lo, depois liberando a névoa do abismo Yin e dissolvendo o fantoche de teste em metal líquido. Olhei para a poça de aço derretido e respirei fundo, lentamente. Os fantoches de teste não atacavam a besta primeiro. Eles iam direto para o domador, era a regra. Recuei para trás de Xuanbao imediatamente. Eu estava no nível 5 de bronze agora, mas sem habilidades despertadas, não era diferente de uma pessoa comum, vulnerável. Domadores só desbloqueavam suas habilidades inatas no nível diamante. Antes disso, eram como qualquer outra pessoa em uma luta, sem grandes poderes. Então a porta de pedra se abriu novamente e um fantoche ainda mais poderoso saiu. Xuanbao se moveu primeiro, envolvendo-me em um domínio de tartaruga negra para me proteger de qualquer ataque. O novo fantoche era forjado de rocha flamejante. Fantoche de chamas, nível bronze 3. Ele não perdeu tempo. Ergueu o braço esquerdo, mirou diretamente em mim e disparou 3 rajadas rápidas de chamas. Eu não tive tempo algum para reagir. Fui pego de surpresa. Felizmente, o domínio da tartaruga negra de Xuanbao me protegeu. Saí ileso, sem um arranhão. 3 minutos se passaram. Depois que o fantoche de trovão de nível 5 de bronze foi destruído, a próxima onda finalmente mudou. Encostei minhas costas na parede e observei 2 novos fantoches de teste entrarem pela porta de pedra. Um fantoche de madeira e um fantoche de terra, ambos de nível 5 de bronze. Continuei me movendo, garantindo que ficaria fora do alcance dos fantoches. Um único golpe e o teste estaria acabado para mim. Enquanto isso, na sala de monitoramento, a governadora Sutinglan finalmente testemunhou do que eu era realmente capaz, e eu já não era mais rank S. Minha pontuação havia ultrapassado 20 mil. Eu havia me tornado o primeiro rank S registrado na história. As pupilas de Sutinglan se contraíram. Ela olhava fixamente para o nome na tela, em choque total. A última vez que um rank SS havia aparecido na Aliança Spark foi há 2000 anos, uma eternidade. Dentro do espaço de teste, eu havia superado os desafios mecânicos, um por um. 9 minutos se passaram, mas eu estava chegando ao meu limite, sem saída. 10 fantoches de teste de nível 5 de bronze de repente tiveram seus cursos de xadrez girando furiosamente, elementos se fundindo e se misturando uns nos outros. Então eles se fundiram em um único fantoche composto colossal, com 5 metros de altura, mudando por todas as cores do espectro. Eu não vi isso chegando, fui pego de surpresa. Fiquei chocado, sem palavras. O fantoche composto gigante havia saltado direto para o nível prata. Um salto enorme. Xuanbao não conseguiu vencê-lo, e como esperado, perdemos no final, infelizmente. Tempo de sobrevivência travado em exatos 1000 segundos. Pontuação final. Mais de 30 mil pontos. O rank esse. Sutinglan estava tão atordoada que não conseguia falar. Ela nunca em sua vida tinha ouvido falar de uma pontuação de 30 mil nos testes da Aliança Spark. Quando o sistema de teste foi projetado, o limite superior foi definido sob a premissa de que ninguém jamais o quebraria, pois superá-lo exigiria uma besta de pelo menos grau lendário e não qualquer uma. Sutinglan de repente se lembrou da poderosa onda de energia que havia varrido a cidade de Nanyang no dia anterior, um mistério. Na época, ela suspeitara que uma nova fenda interdimensional havia se aberto. Agora, ela pensou que talvez tivesse encontrado sua resposta, finalmente. Ao mesmo tempo, saí do espaço de teste com Xuanbao e retornei à entrada principal. A maioria das pessoas já havia partido depois de terminar a segunda fase, restavam poucos. Havia apenas um punhado de pessoas ainda ali, esperando. Mas no momento em que saí, um grito de pura fúria veio de trás de mim. Eu vou te matar? Era Zhanghai, com o dragão da enchente ferido. Ele durou apenas 3 segundos na segunda fase antes de falhar e estava esperando na entrada desde então, furioso. Sua pontuação no teste havia caído para fora do top 1000, tirando-lhe qualquer chance de se candidatar à Universidade Spark. Um desastre. Os olhos de Zhanghai estavam completamente injetados de sangue. Ele puxou uma adaga e avançou contra mim sem pensar. Soltei uma risada fria, saquei minha pequena lâmina e com um movimento rápido tirei a adaga da mão dele. Eu conhecia a capacidade de luta desse irmão melhor do que qualquer um. Era patético. Eu disse, meu querido irmãozinho, você é absolutamente inútil, sem esperança. Zhanghai tropeçou e caiu no chão. Ao ouvir aquilo, sua fúria há muito enterrada se acendeu, explodindo. Ele se esforçou para atacar novamente, mas foi impedido. Quando dezenas de membros da equipe apareceram do nada, cortando o caminho de Young-hee e me cercando em um círculo apertado. O que estava na frente olhou para mim com uma expressão séria e disse, o diretor gostaria que você viesse à sala de monitoramento. Eu pisquei. Parecia que meu desempenho havia realmente chamado a atenção do diretor. Eu ainda não sabia minha própria pontuação naquele momento. Era um mistério. Cercado pela equipe, fui guiado para longe da entrada do teste. Pouco antes de desaparecer de vista, eu me virei. Olhei para Young-hee no chão com olhos frios e vazios, sem emoção. Você deveria se considerar sortudo. Se matar fosse permitido no teste, seu corpo já estaria frio, sem vida. Afastei-me sem olhar para trás. Os olhos de Zhanghai eram uma teia de capilares rompidos, fixos na silhueta que diminuía na distância, com ódio. Ele teria me despedaçado com as próprias mãos se pudesse, e o dragão da enchente abissal jazia ao seu lado, claramente em estado crítico, quase morrendo. Afinal, eu havia tirado suas partes mais vitais, a escama invertida e o chifre nascente, essenciais para ele. Lin Yatin apertou a mão de Zhanghai. Venha comigo. Vou te levar ao melhor curandeiro que eu puder encontrar, não se preocupe.
A expressão de Zhang Hai estava sombria e imóvel. Uma única gota de lágrimas vermelho-sangue escorreu lentamente do canto de seu olho. Após um longo silêncio, ele disse com a voz embargada: Yatin. Me ajude. Lin Yatin assentiu, compreendendo. Jiang Lin, fique tranquilo. Antes da avaliação da Universidade Spark, a família Lin fará com que ele desapareça para sempre, sem deixar rastros. Naquele momento, o dragão da enchente abissal se recuperou. Suas pupilas preto-púrpura fixaram-se na direção em que eu havia ido, cheias de ódio profundo. Ódio por eu ter encontrado um jeito de ficar mais forte e nunca ter contado a ele, o que era injusto. Se eu tivesse contado, ele jamais teria escolhido aquele Jiang Hai inútil, jamais. Ódio por eu não ter demonstrado consideração pelo que um dia fomos, e ter arrancado friamente sua escama e chifres sem piedade. Enquanto isso, na sala de monitoramento da escola secundária Nanyang, cheguei com a escolta da equipe. O diretor Liu Yefeng deu um passo à frente e gesticulou em direção a uma mulher impressionante. Esta é a governadora da cidade de Nanyang, Su Tinglan. Então ele gesticulou para um homem de meia idade, cujo comportamento era visivelmente mais respeitoso e submisso. Este é o instrutor-chefe Xu Zian, enviado pelo distrito militar. Ele supervisiona a justiça dos testes para iniciantes em todas as cidades. Minhas pupilas se contraíram bruscamente. Aquele nome ressoava por todos os cantos da Aliança Spark. Era lendário. Porque Xu Zian não era apenas um domador de bestas de grau sagrado, ele também era o homem que havia conquistado o primeiro lugar no desafio mundial contra o clã Dragon King 10 anos atrás. Um herói. Imediatamente fiz uma reverência respeitosa. Governador, instrutor-chefe. Xu Xian deu um leve aceno, sorriu e me ajudou a levantar. Seu nome deixou todo o quartel-general militar em polvorosa. Parabéns por conquistar o primeiro lugar em toda a aliança. Classificação rank esse. Pontuação total acima de 30.000. Primeiro lugar em toda a aliança. Fiquei genuinamente surpreso, sem palavras. Os resultados superaram em muito tudo o que eu esperava. Eu não tinha imaginado que realmente quebraria um recorde da aliança. Era demais. Xu Xiang deu um tapinha no meu ombro. Por sua causa, tanto a aliança quanto a alta liderança militar estão em alvoroço. Acredite. É tão dramático assim? Esfreguei a nuca e dei uma risada sem graça, meio sem jeito. Então a expressão de Xu Zian ficou séria. Várias facções importantes já te marcaram como uma ameaça, simplesmente porque você é o primeiro rank esse na história da aliança. De onde veio essa sua besta inicial de grau lendário? Afinal, meu coração deu um pulo. Xu Zian havia percebido. Ele viu através de mim. Embora fizesse sentido, claro. Ele era um domador de grau sagrado. Seria muito mais surpreendente se ele não tivesse reconhecido o grau lendário de Xuan Bao. Seria estranho. Ajustei minha expressão rapidamente e disse: encontrei Xuan Bao enquanto procurava vegetais selvagens nos arredores do sul, por acaso. Ele estava inconsciente perto de um pequeno riacho. Quando cheguei lá, ainda havia ondulações espaciais ao redor dele, bem visíveis. Ondulações espaciais? Poderia ter sido uma fenda de submundo? A frase surgiu na mente de Xu Zian imediatamente. Uma possibilidade. Este mundo tinha dois tipos de fendas. Fendas de mundo e fendas de submundo. Bem distintas. Fendas de mundo conectavam-se a vastos mundos completos, com leis totalmente desenvolvidas, como o mundo Dragon King ou o mundo Charm Demon com o qual a aliança estava prestes a colidir este ano. A vasta maioria desses outros mundos era hostil à humanidade, tramando incessantemente para absorver a aliança. Um perigo constante. Então a aliança havia mobilizado suas forças de elite para mover todas as 36 fendas de mundo para a zona HC, para a zona de guerra da fronteira, bem além da muralha protetora. Fendas de submundo, por outro lado, conectavam-se a reinos secretos menores e incompletos, menos perigosos. As de alto nível podiam até servir como vantagem em desafios mundiais, um recurso valioso. Ouvindo minha explicação, o primeiro pensamento de Xu Zian foi que uma fenda de submundo de grau lendário havia aparecido, algo raro. Uma fenda daquele nível já era um recurso de classe estratégica, de grande valor. Observei a expressão de Xu Zian e adicionei, mas as ondulações espaciais duraram apenas alguns segundos antes de desaparecerem por completo. Imaginei que fosse seguro, então fui lá e peguei Xuan Bao sem pensar duas vezes. Acariciei a pequena tartaruga enquanto falava, o olhar de Xu Zian ficou imóvel, fixo em mim. Ele já havia percebido que eu estava mentindo, mas mentir estava tudo bem. Ele nem esperava uma resposta real para começar, na verdade. Você é esperto, não vou enrolar então. Minha tarefa principal aqui é relatar sua verdadeira situação de volta ao quartel-general, sem rodeios. Minha segunda razão, estou aqui em nome dos militares. E há algo importante com o qual preciso da sua ajuda, é urgente. Isso diz respeito ao desafio mundial deste ano. Franzi a testa. O desafio mundial? Xu Zian não disse mais nada. Ele lançou um olhar de lado para Su Tinglan, um sinal. O governador Su sacou a situação na hora e saiu com o diretor Liu e Wu Yang. Agora só restávamos eu e Su Tian na sala de monitoramento. Ele fez um gesto e uma barreira acústica nos isolou. A voz de Su Tian estava séria. Este assunto é extremamente delicado. Isso não pode sair dessa sala. Você já sabe que nosso oponente no desafio deste ano é o mundo dos demônios do encanto. Eles são poderosos, especialmente nos ataques mentais. As chances da aliança contra eles são mínimas. Eu apenas balancei a cabeça. Eu tinha visto as notícias sobre o desafio mundial na internet. Su Xian projetou um mapa da fronteira da aliança e disse: já perdemos 9 desafios seguidos. Então ele se virou e me encarou, com um semblante fechado. Se perdermos de novo este ano... Você tem noção do que significam 10 derrotas seguidas? Significa que a aliança terá que ceder território. Fiquei paralisado. Eu não fazia ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Nunca houve um precedente assim na história. Su Tian inclinou a cabeça e fechou os olhos. O mínimo seria uma cidade inteira, incluindo toda a população local. O que aconteceria com aquelas pessoas? Su Xian deu um sorriso amargo. O melhor cenário? Uma morte rápida, porque fora isso, eles são capazes de qualquer atrocidade. Meus olhos se arregalaram. Era ainda pior do que eu imaginava. A população de uma cidade chega a 5 milhões de pessoas. Por isso, não podemos perder esse desafio contra o mundo dos demônios de jeito nenhum. Balancei a cabeça, sério. Eu também não queria ver aquele pesadelo se tornar realidade. Xu Zian disse: a maior vantagem dos demônios da sedução são seus ataques mentais. Nossa maior fraqueza, infelizmente. Precisamos encontrar algo que possa neutralizá-los. É crucial. Ele apontou para um pequeno marcador no mapa. Esta fenda de submundo, perto da muralha guardiã, está atualmente produzindo aço de ligação firme, que pode combater ataques mentais do tipo sedução. Se conseguirmos garantir aço de ligação firme de alta qualidade, poderemos forjar elmos firmes e mudar o rumo da batalha para a aliança de vez. Então Xu Zian olhou diretamente para mim.
Preciso que você entre e alcance o núcleo desta fenda. Trazendo este submundo sob o controle da Aliança é vital. Eu entendi o que ele estava pedindo, mas eu estava apenas no nível 5 de bronze e era perigoso. Entrar lá não seria diferente de entrar em uma cova, uma armadilha mortal. Shu Xian disse. Esta fenda é incomum. Apenas aqueles no nível 5 de bronze ou abaixo podem entrar. Isso te torna a pessoa perfeita, exatamente. Também designarei 2 colegas de equipe para acompanhá-lo. Esta fenda é extremamente perigosa, não subestime. Muitos já falharam, mas você é o único rank SS que temos. Só você pode fazer isso, Jiang Lin. Shu Xian fez uma saudação militar. Ganhando ou perdendo, os militares honrarão a promessa de uma besta de grau épico com atributo especial como sua recompensa. Garantido. A palavra recompensa chamou minha atenção. Com uma recompensa em jogo, valia a pena considerar, com certeza. E uma fenda de nível bronze não deveria ser tão perigosa assim, eu poderia lidar com isso, sem problemas. Eu disse. Na verdade, eu não preciso de uma besta de grau épico. Você poderia me ajudar a conseguir estes itens em vez disso? Anotei os materiais que Xuan Bao precisava para evoluir. Peixe do Caos, Yin Yang, núcleo oco de 10.000 anos, água sagrada do Mar do Norte e areia celestial da Estrela do Norte. A testa de Shu Xian franziu ligeiramente. Desses, o único que encontrei pessoalmente é a areia celestial da Estrela do Norte. É um material de nível lendário, e nós o temos no cofre da Aliança. Se você quiser, posso registrar o pedido, e isso contaria como sua recompensa por esta missão, sem problemas. Concordei sem hesitar. Garantir a areia celestial da Estrela do Norte primeiro, o resto eu caçaria depois, com calma. Shu Xian disse. Não há tempo a perder. Partimos agora mesmo? Eu o terei de volta antes da avaliação em 7 dias, pode confiar. Tempo de sobra, não se preocupe. Então ele me agarrou pelo braço e saiu direto da sala de monitoramento sem hesitar. A porta se abriu. Su Tinglan deu um passo à frente, prestes a dizer algo, e foi interrompida por uma mão levantada. Governadora Su, seja o que for, pode esperar até voltarmos. Estou pegando este aqui emprestado. Com isso, Shu Xian convocou seu falcão, me jogou em suas costas, e ele abriu as asas e alçou o voo, disparando para a distância na velocidade de um raio. Impressionante. Era a minha primeira vez montando uma besta voadora. E ainda por cima, a essa altitude, era uma experiência nova. Adaptei-me rapidamente. Olhei para baixo e verifiquei as informações do falcão. Curioso. Falcão da Floresta de Ferro, grau, imortal, nível, soberano rank 10. Meu coração deu um sobressalto silencioso. Nada menos do que se esperaria do lendário instrutor-chefe Shu, um verdadeiro poder. Ao mesmo tempo, na propriedade da família Lin, em Nanyang, Lin Yatin apoiava Jiang Hai, enquanto ambos se ajoelhavam no chão. Pai, você precisa ajudar o Jiang Hai. O pai de Lin Yatin, Lin Duodin, estava sentado em sua cadeira, calmamente saboreando o último gole de chá, como se não tivesse ouvido uma palavra sequer. O pânico de Lin Yatin aumentou. Ela disparou. Pai, se não o ajudar, eu me mato aqui mesmo. Ela pegou uma lâmina afiada e a pressionou contra a própria garganta. Lin Duodin finalmente reagiu, dizendo: isso não funciona comigo. Então, lançou um olhar frio para Jiang Hai, ajoelhado no chão, e completou. E você também é um inútil. Ao ouvir aquilo, a fúria que há tanto tempo ardia em Jiang Hai acendeu-se instantaneamente. Seus olhos ficaram escarlates. Ele arrancou a lâmina de Lin Yating e a pressionou contra a própria garganta. Lin Duodin soltou uma risada fria. Nem pisco quando minha própria filha ameaça morrer. Por que me importaria com um completo Zé Ninguém sem valor? Jiang Hai não argumentou. Sua expressão estava calma ao dizer: não estou tentando ameaçá-lo. Quero fazer um acordo. Lin Duodin ergueu uma sobrancelha, seu interesse aguçado. Ele perguntou: que tipo de acordo? Jiang Hai respondeu: troco minha vida pelo seu envolvimento. Lin Yatin avançou sobre ele no instante em que as palavras saíram de sua boca. Não, ela tentou pegar a lâmina, mas foi interceptada. Um mordomo se aproximou silenciosamente e escoltou Lin Yating para fora do cômodo. Lin Duodin olhou para Jiang Hai com olhos vazios e indecifráveis. Sua morte não vale nada. Por que eu faria um inimigo de uma estrela ascendente da aliança só por você? Jiang Hai sorriu de canto de boca. Porque eu sei um segredo sobre ele. Um que você vai achar muito interessante. Aquela tartaruga dele tem uma origem desconhecida, e é quase certamente de grau imortal. Jiang Hai ergueu os olhos para Lin Duodin. Se eu vivo ou morro, não importa. Tudo o que preciso é despertar seu interesse. Grau imortal era realmente tentador, mas o risco também era real. Lin Duodin não disse nada, ele apenas observou. A lâmina pressionada contra a garganta de Jiang Hai parou. A risada de Lin Duodin preencheu o cômodo. Esse seu segredo tem a minha atenção. Quanto a um gênio que ainda não teve a chance de crescer, ele não tem absolutamente nenhuma importância. Ajoelhado no chão, Jiang Hai abaixou a cabeça e sorriu para si mesmo, frio e silencioso. Irmão, dessa vez você está acabado. Enquanto isso, o falcão da Floresta de Ferro voava rápido. Em pouco tempo, uma planície árida e varrida pelo vento surgiu à vista. Mal conseguia distinguir algo através da névoa de poeira e areia abaixo. Aquela devia ser a zona de guerra na fronteira da Aliança. Atravesse a Muralha Guardiã e as lendárias 36 fendas mundiais estariam à vista. Mal conseguia distinguir linhas tênues borradas na tempestade. Juseon não diminuiu a velocidade do falcão, ele guinou em outra direção e continuou voando. Esta é uma zona de guerra, não um lugar para demorar. Estou levando vocês direto para a fenda do submundo. Uma hora depois, o falcão da Floresta de Ferro pousou na praça de uma base militar na entrada da fenda do submundo. Foi então que notei que, ao lado dos soldados posicionados ao redor da praça, havia 2 jovens, um rapaz e uma moça. Shu Xian disse: esta é Su Xiaoxiao, segundo lugar nas provas da aliança. E este é Lei Yang, terceiro lugar. Shu Xian se virou para apresentar Mitotam e foi interrompido. Instrutor-chefe, não precisa de apresentação, sabemos quem ele é. O primeiro rank esse de toda a aliança. Os olhos afiados de Su Xiaoxiao se fixaram em mim. Eu os observei. Su Xiaoxiao tinha um pequeno gato azul gelo empoleirado em seu ombro. Aquela devia ser a fera dela. Trocamos breves saudações educadas e eu instintivamente verifiquei as informações do gato. Gato espiritual. Alma de gelo, grau, imortal, nível, bronze 4. Virei-me para cumprimentar Lei Yang, que viera da capital. A fera dele era um urso da altura de meio homem. Urso berserker da prisão do trovão. Imortal. Bronze 4. Não era surpresa serem o segundo e terceiro na aliança. Mal as saudações terminaram, Lei Yang me lançou um olhar de esguelha. Havia ceticismo nele. O que um Zé Ninguém de algum lugar esquecido tinha para mostrar que fosse melhor que ele.
Ele provavelmente trapaceou para subir de alguma forma. Com Xuzian ali, Lei Yang manteve a boca fechada. Percebi tudo e não disse nada. Se Lei Yang mantivesse a cabeça baixa e fizesse seu trabalho, nos separaríamos após a missão sem incidentes. Mas se ele resolvesse causar problemas, Xuanbao ficaria feliz em lhe dar uma lição. Também fiz uma nova observação. Toda a fera aqui tinha apenas 2 habilidades iniciais. Xuanbao tinha 3. Cocei o queixo e pensei, provavelmente porque Xuanbao era uma fera inicial de grau lendário. Nesse instante, Xuanbao encostou a cabeça suavemente na minha palma, como se dissesse: "Não se preocupe, mestre, eu vou dar uma surra em todos os malvados?" Ele havia percebido a atitude de Lei Yang. Dei um carinho na cabeça do pequeno. Xuzian esperou o grupo terminar e falou novamente: "Vocês ainda têm a avaliação da Universidade Spark em 7 dias. O tempo é curto e as apostas são altas. Partimos agora." Nós 3 assentimos e seguimos Xuzian até um palácio azul construído inteiramente de cristais espaciais. No centro, uma fenda do submundo de 10 metros de altura tremeluzia e pulsava, com fragmentos de espaço se desprendendo de suas bordas. Técnicos trabalhavam em estações ao redor do salão, movendo os dedos pelos teclados para manter o espaço estável. Xuzian nos levou até a fenda e disse: "Encontrem o núcleo deste submundo, e a fenda cairá sob o controle da aliança." Nós 3 nos preparamos para entrar, e Xuzian nos deteve. Esta fenda tem um ambiente incomum. A dificuldade é extremamente alta. 8 equipes já entraram e falharam. Se vocês falharem também, a aliança não terá escolha, a não ser se preparar para uma concessão territorial. Mas não coloquem muita pressão em si mesmos. Façam o que puderem. Ele enfiou a mão no casaco e estendeu 3 distintivos, um para cada um de nós. "Se for preciso, recuem." Xuxian olhou para nós 3. "O tempo é curto, mexam-se. Estarei aqui esperando que voltem vitoriosos." Sob os olhos de todos no salão, nós 3 entramos na fenda do submundo. Nossas figuras desapareceram no centro do palácio. Dentro da fenda do submundo, no momento em que a atravessamos, uma avassaladora sensação de ausência de peso nos arrastou para baixo. Uma queda de 100 metros se estendia abaixo, revelando um mar aberto e sem fim. Encontrei o olhar de Xuanbao e a senti rapidamente. Uma onda de água azul escura surgiu e nos envolveu, nos baixando à superfície do mar com facilidade. O domínio da tartaruga negra de Xuanbao me ergueu para que eu pudesse andar sobre a água. O gato espiritual Alma de Gelo de Xu Xiaoqiao, sendo do tipo gelo, simplesmente congelou uma pequena área de água sob eles. Ela pisou direto nela. Apenas Lei Yang não tinha nada. Ele atingiu a água com um grande splash e se debateu descontroladamente. "Me ajudem, não sei nadar." No fim, não aguentei mais e pedi para Xuanbao usar o domínio da tartaruga negra para tirá-lo. As roupas caras de Lei Yang estavam encharcadas, e a pelagem marrom azulada de seu urso berserker da prisão do trovão também. Ele espirrou e disse: "Só porque me salvou não significa que terá minha gratidão, caipira. Ainda não acredito que alguém como você realmente tenha conquistado um rank esse. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Su Xiaoxiao já estava farta e interveio Lei Yang. Você tem alguma ideia de como falar com as pessoas? Se ele não tivesse te salvado, você estaria no fundo do oceano agora mesmo. É assim que você retribui alguém?" Lei Yang ficou vermelho. Ele não suportava ser rotulado como ingrato. Virou-se para mim, se conteve e curvou-se pela cintura. "Obrigado. E eu não sou uma pessoa ingrata." Não pude evitar rir. Um ego enorme, mas uma teimosia à altura. Ainda assim, ele não parecia realmente podre, apenas meio idiota. Eu dispensei: "Levante-se. Vamos." Nós 3 seguimos em direção à ilha ao longe. Mas antes de darmos mais alguns passos, uma parede de água de 10 metros de altura se ergueu sem aviso. Nós 3 não tivemos tempo de reagir. Fomos arrastados para baixo, para o fundo do oceano, na escuridão. Nenhum vestígio de luz. Franzi a testa, olhei para a superfície e senti uma onda silenciosa de alívio. Pelo menos o escudo de Xuanbao estava aguentando, caso contrário já estaríamos nos afogando. Continuei falando enquanto começava a subir. Em pouco tempo, Lei Yang e Xu Xiaoxiao também emergiram. Lei Yang tinha seu escudo, então estava bem. Mas as roupas de Xu Xiaoxiao estavam completamente encharcadas. Ela não havia trazido uma muda de roupa. Nesse instante, um escudo se fechou ao redor dela e começou a sugar a água de suas roupas. Em pouco tempo, elas estavam secas. Ela se virou para mim com um sincero obrigado. Eu dispensei sem pensar 2 vezes. Lei Yang já havia avançado para a frente e nos apressava. "Parem de perder tempo, vamos?" Nós 3 caminhamos sobre a água em direção à ilha, mantendo um olhar atento para qualquer sinal de outra onda. Em pouco tempo, encontramos nossa primeira leva de monstros. 3 piranhas do tamanho de um braço, chamadas Peixe Sanguinário, nível bronze 3. Fui agir e fui impedido. Lei Yang ergueu o queixo e disse: "Agradeço o que fez lá atrás, mas isso não significa que aceito seu rank esse. Deixe-me cuidar disso. Lei Yang, você é inacreditável." E pra constar, eu nunca concordei em entregar esses 3 a você. Su Xiaoxiao estava pronta para atacá-lo, mas estendi a mão e a detive. Olhei para Lei Yang com um sorriso tranquilo. "Claro, mas Xuanbao só tem um escudo. Você planeja ir lá com seu urso exposto?" Lei Yang congelou. Eu estava genuinamente curioso para ver como alguém com tanto orgulho lidaria com isso. Após 30 segundos de silêncio, ele disse: "Estou 30% convencido de que você tem força de rank esse. Coloque um escudo no meu urso também." Não pude evitar rir dele, mas já havíamos perdido tempo suficiente, e eu não tinha interesse em trocar mais palavras. Xuanbao balançou a cabeça levemente e envolveu o urso berserker da prisão do trovão no domínio da tartaruga negra. O urso bateu no peito e avançou. Não menos do que se esperava do terceiro lugar da aliança, o urso berserker da prisão do trovão matou os 3 peixes sanguinários em 3
golpes. 3 orbes de energia subiram das carcaças e entraram no urso. Depois disso, não importava quais monstros aparecessem, Lei Yang insistia em lidar com todos eles. Mas as regras do Reino Secreto eram claras. Quanto mais fundo você ia, mais fortes e numerosos os monstros se tornavam. 60% do caminho percorrido. Agora enfrentávamos 5 monstros de nível bronze 5. Polvo gigante do mar profundo. Nível bronze 5. Enfrentando 5 polvos de nível 5, Lei Yang não tinha mais nada a provar. Seu urso berserker da prisão do trovão estava apenas no nível bronze 4. Ele se virou para Su Xiaoxiao. Meu urso está cansando. Me ajude a cuidar de alguns desses. Ele olhou para mim também, mas não conseguiu dizer nada. Ele havia me dito há pouco tempo para ficar na retaguarda. Observar o rosto de Lei Yang ficar vermelho enquanto ele lutava consigo mesmo, achei a coisa toda bastante divertida. Eu pego 3, vocês dois dividam os outros 2. Eu arregacei a manga e dei 2 passos à frente com Xuanbao, e Lei Yang imediatamente se colocou na minha frente. Pare de tentar ser um herói, caipira. Apenas fique atrás de mim. Você é absolutamente insuportável. Su Xiaoxiao estava farta, suas bochechas infladas de irritação. Você não passa de um riquinho mimado da capital. A única razão pela qual conseguiu uma fera de grau imortal é pura sorte de principiante. Então ela se virou pra mim. Nem deu ouvidos a ele, eu acredito em você. Ela arregaçou a manga e parecia pronta pra brigar com Lei Yang ali mesmo. Fiquei genuinamente surpreso. Su Xiaoxiao era demais. Corri pra contê-la. Estamos ficando sem tempo. Vamos resolver isso primeiro e discutir depois. Acariciei a cabeça de Xuanbao. Xuanbao, sua vez, segure esses 3 polvos gigantes do mar profundo. Ao meu comando, Xuanbao ergueu um largo membro dianteiro e o baixou com força na superfície da água. Pressão do mar profundo ativada, os 3 polvos próximos congelaram no meio do ataque, seus corpos inteiros travados no lugar. Pisquei surpreso. Quando a pressão abissal de Xuanbao ficou tão forte, olhei com mais cuidado e notei uma corrente de vapor de água azul girando ao redor de Xuanbao. Ele estava recebendo um impulso do elemento água do ambiente. Além disso, um momento depois, Xuanbao abriu as 2 bocas e exalou uma nuvem de névoa azul escura. A névoa engoliu um dos polvos gigantes do mar profundo. Um grito ecoou, e o polvo se dissolveu em pó, afundando no mar. Eu segui com o próximo comando. Ataque o segundo polvo. O polvo não ia ficar parado, ia aceitar. Ele lançou um ataque de tentáculo, impulsionando seus longos braços para frente. Cada golpe foi bloqueado pelo domínio da tartaruga negra de Xuanbao. Em menos de 1 minuto, os 2 últimos polvos gigantes do mar profundo foram corroídos até virar pó pela névoa abissal Yin. Shenbao saltou direto para o nível bronze 6. Do outro lado, a outra luta também havia terminado. O urso berserker da prisão do trovão e o gato espiritual Alma de Gelo haviam avançado para o nível bronze 5. Levantei-me, olhei para Lei Yang com uma expressão entre um sorriso e um sorrisinho de canto. Esta área está limpa. Vamos continuar. Lei Yang estremeceu o corpo inteiro. Irmão Jiang, por que você não assume a liderança? Eu ri. Você não acreditava que meu rank esse era real antes. Acredita agora? Su Xiaoxiao interveio logo atrás de mim. O rosto de Lei Yang inflou de indignação. Nunca mais toque nesse assunto. Vendo os 2 prestes a começar de novo, eu intervi. Certo, vamos encontrar o núcleo do submundo. Nós 3 caminhamos em direção à ilha, e em pouco tempo estávamos a menos de 500 metros. Finalmente consegui uma visão clara. Não era pequena, com cerca de 2 km de diâmetro, sem uma única árvore à vista. A ilha inteira era feita de minério de ferro. No momento em que meu olhar pousou nela, a informação se materializou em minha mente. Mina de aço de ligação firme. Qualidade, comum a imortal. Alta maleabilidade, leve, altamente eficaz no bloqueio de ataques mentais do tipo charme. Recifes densos cercavam a ilha por todos os lados e um fino véu de luz energética cobria tudo. Isso foi o suficiente para confirmar. O núcleo do submundo estava aqui. Começamos a ir em direção à ilha, então toda a superfície do mar começou a ondular. No momento seguinte, aqueles recifes densamente compactados começaram a se mover, olhos carmesim se abriram em suas superfícies. Estendi o braço e parei os outros. Esperem, esses recifes são todos monstros. Os recifes emergiram lentamente da água. Era um bando de crocodilos gigantes, pelo menos 30 por estimativa, e atrás do bando, um alfa ainda maior e mais poderoso. Li as informações sobre o bando. Demônio crocodilo de sangue frio. Bronze 6. Fixei meu olhar no alfa. A informação surgiu. Rei crocodilo de sangue frio. Imortal. Bronze 8. Minha pupila se contraiu. Esta era a primeira vez que eu enfrentava um monstro de grau imortal. Lei Jiang recuou para o meu lado. Irmão Jiang, por que a aura daquele crocodilo grande parece tanto com a do meu urso? Eu assenti. Seu instinto está certo. Igual ao urso berserker da prisão do trovão. Grau imortal. Bronze 8. 3 níveis completos acima do urso berserker da prisão do trovão. Lei Yang engoliu em seco. Irmão Zhang, você consegue lidar com isso? Su Xiaoxiao também olhou. Nenhum dos 2 tinha esperança de vencer o rei crocodilo de sangue frio. Eles estavam colocando tudo em mim agora. Eu mesmo não tinha certeza. Xuanbao já havia vencido monstros 2 níveis acima antes, mas o rei crocodilo de sangue frio era diferente. Ele estava 2 níveis acima do urso de costas espinhosas de grau raro. Xuanbao, no nível bronze 6, talvez não conseguisse derrubar um monstro de grau imortal bronze 8. Eu disse, vou tentar, mas vocês 2 conseguem lidar com o resto do bando. São 30 deles. Lei Yang respondeu imediatamente. Faremos tudo o que pudermos para mantê-los longe de você. Eu assenti e avancei em direção ao bando com Xuanbao, indo direto para o rei crocodilo de sangue frio. Lei Yang e Su Xiaoqiao também se moveram, limpando todos os obstáculos em nosso caminho. Xuanbao lançou a névoa abissal Yin e saltou para enfrentar o rei crocodilo de sangue frio. O domínio da tartaruga negra bloqueou um ataque de chicote de cauda, então ambas as bocas exalaram uma nuvem de névoa azul escura que envolveu o rei crocodilo. Após usar a névoa abissal Yin, Xuanbao recuou imediatamente para o meu lado. Franzi a testa. A névoa se dissipou. O rei crocodilo de sangue frio ainda estava de pé. Além de alguns pequenos buracos em sua cauda, ele não havia sofrido nenhum dano real. É isso que o grau imortal te dá? Isso vai ser um problema. Dei um sorriso pesaroso e me movi para impedir Xuanbao de avançar novamente. Xuanbao inclinou a cabeça e olhou para mim, confuso. Mestre, por que não me deixa ir?
Eu consigo vencê-lo. Agachei-me e disse baixinho. Chuambao, sua única habilidade de ataque é a névoa abissal Yin, e ela não está funcionando no Rei Crocodilo. Chuambao começou a protestar e eu o interrompi gentilmente. Não se apresse, há muitos demônios crocodilos de sangue frio ao nosso redor. Vamos usá-los para subir de nível primeiro, e só depois lidamos com o Rei Crocodilo. Os olhos de Chuambao brilharam. Ele me olhou com pura admiração. Mestre, você é tão inteligente. Acariciei a cabeça de Chuambao. Levantei-me e chamei os outros. Su Xiaoxiao, Lei Yang, segurem o Rei Crocodilo de sangue frio. Vou levar Chuambao para subir de nível. Os dois pararam e vieram para o meu lado imediatamente. Vá em frente, irmão Jiang. Meu urso não consegue vencer aquele crocodilo, mas podemos atrasá-lo um pouco. Su Xiaoxiao não disse nada, já direcionando seu gato espiritual Alma de Gelo para interceptar o Rei Crocodilo. Eu assenti e me virei, mergulhando no bando de demônios crocodilos com Chuambao. Em níveis iguais, Chuambao se moveu pelo bando como uma força da natureza. Pressão abissal do mar ativada, cada demônio crocodilo dentro do alcance congelou no lugar, completamente imobilizado. Então Chuambao abriu as duas bocas e liberou a névoa abissal Yin. Os demônios crocodilos se dissolveram em ossos secos na hora. Orbes de energia fluíram para a cabeça de Chuambao, um após o outro. Depois que 5 demônios crocodilos de sangue frio caíram, Chuambao finalmente avançou para o nível bronze 7, e o peso de sua presença aumentou. Este bando era essencialmente um poço sem fundo de experiência, mas, nesse instante, uma onda enorme surgiu por toda a superfície do mar. Com 10 metros de altura, gritei um aviso para Chuambao, minha expressão tensa de alarme. Mas Chuambao se moveu como se não tivesse me ouvido, avançando de cabeça na onda. Em um instante, Chuambao foi engolido por ela. Eu estava prestes a correr atrás dele quando Su Xiaoxiao agarrou meu braço. Chuambao está bem. Ele ativou uma ressonância elemental. Forcei-me a ficar calmo. Porque eu vi. Depois que a onda engoliu Chuambao, ela havia se transformado em uma esfera perfeita de água. Ressonância elemental. Eu não tinha memória de ter encontrado esse conceito antes. Quando ela me viu me acalmar, Su Xiaoqiao observou a esfera de água ao redor de Chuambao, com os olhos cheios de inveja. Ressonância elemental é quando uma fera se conecta profundamente com seu ambiente em um cenário especial. Ela dobra o poder de ataque. Minhas pupilas se contraíram bruscamente. Ressonância elemental era tão poderosa assim? Su Xiaoxiao continuou. Apenas feras de grau imortal ou superior têm uma pequena chance de ativá-la. Cada vez que é ativada, deixa uma marca elemental que aumenta as chances de ativá-la novamente. Chuambao é do tipo água, certo? Eu assenti. Isso faz sentido? Muitos domadores nunca ativam a ressonância elemental, nem mesmo no nível soberano. Chuambao a ativou no rank bronze. Apenas me venda, Chuambao, e eu te apresento a minha irmã mais velha. Fechado. Meus olhos se arregalaram. Olhei para Su Xiaoqiao em descrença. Ela estava realmente tentando trocar a irmã dela. Embora sua irmã é bonita, nesse instante, a esfera de onda começou a se dissolver. Fios de água do mar se enrolaram no corpo de Chuambao como serpentes aquáticas. Então, o uivo de Lei Yang ecoou pela água. Irmão Jiang, se apresse, não consigo aguentar muito mais. Corri de volta para o Rei Crocodilo de sangue frio com Chuambao ao meu lado. O urso berserker da prisão do trovão e o gato espiritual Alma de Gelo haviam sofrido danos pesados sob o ataque do Rei Crocodilo. Eu disse a Lei Yang e Su Xiaoqiao para chamarem suas feras de volta. Estão prontos? Os olhos de Chuambao brilhavam intensamente. Estava louco para testar sua nova força e mal conseguia se conter. Mestre, Chuambao está pronto, Chuambao. Vai! Desta vez, transforme aquele crocodilo em ossos. Ao meu comando, Chuambao avançou direto contra o Rei Crocodilo de sangue frio. Sua garra dianteira desceu, ativando instantaneamente a pressão do mar abissal, arrastando a velocidade do inimigo para baixo. O Rei Crocodilo viu e avançou para morder. E nem conseguiu romper o escudo de água do domínio da tartaruga negra. Chuambao aproveitou o momento e liberou uma nuvem de névoa azul escura para envolver o Rei Crocodilo. Um rugido que estilhaçava a alma ecoou de dentro da névoa, e quando ela se dissipou, tudo o que restou na superfície do mar foi uma pilha de ossos de crocodilo. O queixo de Lei Yang caiu. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Um pensamento invadiu sua mente. Será que Chuambao é de grau lendário? Ele me observou coçar Chuambao debaixo do queixo, querendo perguntar, mas sem coragem. Bom trabalho, Chuambao. As correntes de serpentes aquáticas que haviam se enrolado em Chuambao se dissiparam agora que a luta havia terminado. A ressonância elemental havia chegado ao fim. Com o Rei de Sangue Frio morto, o resto do bando se dispersou e fugiu para o mar. Olhei para a ilha, que agora estava bem à nossa frente. Vamos, estamos subindo. Nos últimos 100 metros não encontramos um único monstro. O Rei Crocodilo de Sangue Frio tinha sido o obstáculo final. Uma vez na ilha, observei o aço de ligação inabalável, visível por toda parte sob nossos pés. Um toque. Isso deve ser o que o instrutor-chefe tanto enfatizava. Lei Yang pegou um fragmento e o ergueu. Certo, vamos encontrar o núcleo do submundo. E rápido. Segui em direção ao centro da ilha com Chuambao. Não havia nada na ilha além do aço de ligação inabalável. E bem no centro, encontrei um enorme poço de mina. O aço de ligação inabalável de maior qualidade estava mais para dentro. Abaixei-me e espiei. Lá estava, cristais azuis brilhantes no fundo. A luz de energia que havia envolvido toda a ilha estava emanando deles. Lei Yang e Su Xiaoqiao se aproximaram, olhando para os cristais. Vamos pegar o núcleo e sair daqui. Eu assenti e estava prestes a descer quando Lei Yang me parou. Irmão Jiang, deixe-me ir. Você espera aqui em cima. Ele desceu antes que eu pudesse responder. Sorri e o deixei ir. Alguém fazendo o trabalho por mim. Não ia reclamar de jeito nenhum. Um momento depois, Lei Yang subiu de volta e estendeu um cristal azul. Peguei o núcleo do submundo e estava prestes a ler suas informações, quando o cristal brilhou intensamente e nos envolveu a nós três. Antes que eu pudesse reagir, uma voz distante e ressonante soou em meu ouvido. Teste do Reino Secreto completo, iniciando a avaliação final. Classificação final: Jianglin, Lei Yang, Su Xiaoxiao. Um feixe de luz desceu do alto e nós três fomos banhados por uma coluna dourada e flamejante. 3 itens se materializaram à minha frente e um tom mecânico soou. Colar da bênção da água sagrada obtido. Grau lendário. Fórmula da fonte da vida obtida.
Grau lendário. Fruta da energia obtida. Grau lendário. 2 itens apareceram diante de Lei Yang e Su Xiaoxiao. Capacete de resistência a encantamentos obtido. Fruta da energia obtida. Estendi a mão na coluna de luz e peguei os 3 itens, deixando meu olhar repousar sobre o colar azul água. Colar da Bênção da Água Sagrada. Aumenta o dano de habilidades do tipo água em 50% quando usado por uma fera de grau lendário. Fiquei em êxtase. Com este colar, subir 2 níveis seria quase sem esforço. Uma barbada. Nada mal para uma recompensa de rank esse. As outras 2 recompensas eram bem fáceis de entender pelos nomes. Fórmula da Fonte da Vida. Pode ser usada para criar uma fonte da vida de grau lendário. Restaura completamente todas as lesões sofridas por uma fera de grau lendário. A outra era uma fruta que parecia exatamente um pêssego branco. Consumi-la abaixo do nível prata eleva o nível da fera em 2. Se Huanbao, já no nível 7, comesse isso, pularia direto para o nível 9. Peguei a fruta da energia e me virei para Xuanbao. Então a parti em 2, oferecendo uma metade à pequena tartaruga e a outra à serpente negra. Xuanbao estava praticamente babando. Eles morderam e devoraram as 2 metades de uma vez. No momento em que engoliram, seus níveis dispararam como uma montanha russa, 2 níveis completos, e se fixaram no nível 9 de bronze. Meu próprio nível também alcançou o bronze 9. Caí na gargalhada pura emoção. Peguei o colar da Bênção da Água Sagrada e o prendi no pescoço de Xuanbao. A presença de Xuanbao se intensificou instantaneamente. Levantei-me. Agora que tinha a fórmula da Fonte da Vida, eu poderia tentar prepará-la e vendê-la. Pelo que me lembrava, elixires de cultivo desse calibre alcançavam preços assustadores, uma verdadeira fortuna. Ao mesmo tempo, Lei Yang e Su Xiaoxiao já haviam dividido suas recompensas. Após comerem a fruta da energia épica, o urso berserker da prisão do trovão e o gato espiritual da alma de gelo avançaram para o nível 6 de bronze. Vendo que todos estavam prontos, aproximei-me dos 2. Missão completa, vamos voltar. Preparei o corpo do submundo, pronto para iniciar a transferência, mas o Lei Yan me interrompeu. Ele mudava o peso de um pé para o outro, ficando vermelho. Irmão Jiang, se um dia for para a capital, tem que me procurar. A Su Xiaoxiao se virou para ele. Tá falando sério? O irmão Jiang também vai para a Universidade Spark. Você vai ver ele lá. O quê? Tá pensando em desistir? O Lei Yang ficou sem reação, coçou a nuca sem jeito. É verdade, então a gente se vê na Universidade Spark, irmão Jiang. Eu ri de verdade agora. Balancei a cabeça. A gente se vê na Universidade Spark. E com isso nós 3 sumimos da ilha. Ao mesmo tempo, dentro do Palácio Espacial, a tela azul brilhou em dourado. Qual é o nível dessa fenda? Xusan respirou fundo e se virou para o supervisor do palácio. Nível imortal de bronze. Uma fenda de nível imortal. O coração do Chuzian disparou. Ele conteve a empolgação e puxou o celular na hora, discando uma linha criptografada. Uma voz de um homem de meia idade veio do outro lado. O reino secreto de Shang Kong foi garantido pela Aliança. Mobilizem toda a força do exército da Grande Muralha para proteger a Muralha Guardiã agora mesmo. Fiquem de olho nos movimentos da facção dos demônios sedutores. Xuzian desligou, com uma expressão séria. O reino secreto já estava sob o controle da Aliança. Os demônios sedutores logo saberiam. O desafio mundial desse ano ainda era entre a Aliança e os demônios sedutores. Eles fariam de tudo para destruir esse reino. O aço de ligação inabalável era um contra-ataque fatal para tudo o que eles tinham. 4 figuras irromperam pela entrada do palácio. Sigam-me para defender a muralha guardiã. A voz de Zhu Xian ecoou. Ele se virou e saiu do palácio a passos largos. A fenda do submundo cintilou. Banhados em luz dourada, nós 3 voltamos ao palácio espacial. Olhei em volta. Onde está o instrutor-chefe? O supervisor do palácio correu até nós. Vocês realmente conseguiram sair. Os demônios encantados estão se agitando novamente fora da muralha guardiã. O instrutor-chefe já foi ajudar. Antes de partir, ele deu instruções. Alguém os escoltará de volta. Quanto à recompensa que ele prometeu, terá que esperar até que o instrutor-chefe retorne. Ele a entregará a vocês na Universidade Spark. Assenti. Não tinha pressa imediata pela areia celestial da Estrela do Norte. Entreguei o núcleo do submundo ao supervisor. Ele o pegou, então acenou em direção à porta. 3 soldados entraram em fila, designados para nos escoltar de volta. Os 3. Assim que voltei, fui direto para o hotel. Tinha acabado de chegar ao meu quarto e girar a maçaneta quando uma mão desceu sobre ela por trás, com uma força tremenda. Fiquei tenso e me afastei bruscamente. Nem Xuanbao nem eu tínhamos sentido ninguém atrás de nós. Olhei fixamente para o dono daquela mão, um jovem na casa dos 20 e poucos anos, usando óculos. Xuanbao soltou um rosnado baixo e avançou em sua direção. Levantei o braço. Xuanbao, espere. Olhei para o homem com olhos frios e desconfiados. Quem é você? Por que está me seguindo tão tarde da noite? O homem se afastou, revelando que estava atrás dele. Uma aranha preta, com aproximadamente metade da altura de um homem. Instintivamente, li suas informações. Aranha letal. Excelente. Prata 1... Meu estômago gelou. Aquela aranha era de nível prata. Eu estava prestes a fazer mais perguntas quando o homem estendeu a mão, ajustou seus óculos de aro dourado e sorriu agradavelmente. Jiang Lin, não é? Meu nome é Bai Xin-an. Fui enviado por alguém para te dar uma pequena lição. Imediatamente coloquei distância entre nós. Esse Bai Xin-an não viera de boa fé e aparentemente era um domador de nível prata. Se Xuanbao conseguiria lidar com isso, era outra história. Bai Xin-an removeu sua luva branca e acariciou a cabeça da aranha letal. Você arrumou um inimigo que não deveria ter arrumado, mas não se preocupe. Me disseram para não tirar sua vida, apenas te deixar mal o suficiente para que não possa fazer a avaliação. Apertei meu punho com mais força e me esforcei para sufocar a fúria que crescia dentro de mim. Eu precisava extrair mais informações, descobrir para quem Bai Xin-an estava trabalhando, porque mesmo que eu saísse vivo esta noite, passaria o resto do tempo sendo caçado. Forcei-me a manter a calma e vasculhei cada memória que tinha. Não conseguia pensar em ninguém poderoso que eu tivesse irritado antes, que pudesse ter enviado alguém atrás de mim.
Além de Jiang Hai, ninguém mais deveria nutrir tanto ódio por mim, e eu tinha acabado de chegar de volta a Nanyang há poucos minutos. Ninguém deveria saber dos meus movimentos. No entanto, Bai Xinyan me encontrou imediatamente, o que significava que quem estava por trás dele detinha um poder sério. Em Nanyang, as únicas pessoas com tal alcance eram a governadora Su Tinglan e um punhado de grandes facções familiares. Meu peito gelou. Achei que sabia quem era. A família Lin. Embora ainda fosse apenas um palpite, encarei Bai Xinyan com intensidade. Eu sei quem te enviou, foi a família Lin, não foi? A expressão de Bai Xinyan congelou. Seus olhos desviaram. Ele esfregou as mãos, tocou o nariz. As microexpressões que eu costumava ler em livros de psicologia durante as aulas estavam se mostrando úteis, afinal. Minha pergunta o havia abalado completamente. Ele pensou, como ele descobriu isso? Minha deusa Xuer ainda está nas mãos da família Lin. Se ele entregar os Lin à governadora, Xuer estará em perigo. Não posso deixá-lo escapar. A compostura de Bai Xinyan desapareceu. Sua expressão se contorceu de raiva. Ele empurrou seus óculos de aro dourado para cima, seus olhos cheios de intenção assassina. Ele gritou, sede de sangue, ataque. As duas patas dianteiras da aranha letal ficaram subitamente encharcadas de sangue fresco. Ao comando, ela explodiu em minha direção. Soltei uma risada fria. Então o homem finalmente havia cedido. Observando a aranha letal se aproximar, chamei rapidamente Xuan Bao. Use o domínio da tartaruga negra agora! Xuan Bao disparou à minha frente e uma onda de água azul escura se ergueu para formar um escudo compacto. Correntes de serpentes aquáticas se enrolavam e circulavam por sua superfície, o efeito do colar da bênção da água sagrada. A aranha letal era rápida, alcançou Xuan Bao quase instantaneamente, e suas patas dianteiras encharcadas de sangue perfuraram diretamente o escudo. Mas Xuan Bao conteve o ataque o suficiente. As pupilas de Bai Xinyan se contraíram bruscamente, ele prendeu a respiração. Aquela tartaruga era apenas de nível bronze 9 e conteve o ataque de sede de sangue da aranha letal. Isso é mais de 2 níveis completos de diferença. Bai Xinyan sentiu como se o mundo inteiro tivesse perdido a lógica. Eu também estava tenso. Nível prata não era brincadeira. Uma única habilidade e o domínio da tartaruga negra havia sido quebrado. Contra um oponente de nível bronze, Xuan Bao poderia aniquilar feras de grau excelente 2 níveis acima, mesmo sem usar o colar. Mas contra um nível prata, mesmo com o colar, eu não tinha certeza da vitória. Ainda assim, só precisava ganhar tempo. O barulho aqui era considerável. O hotel logo notaria. Assim que eu chamasse reforços, Bai Xinyan não teria para onde correr. Bai Xinyan claramente entendeu isso também. Ele tinha que terminar o trabalho rápido. Aranha letal, vá de novo. Use o golpe de 1000 forças. Acabe com ele. O rosto de Bai Xinyan havia se contorcido em algo irreconhecível. Nada restava do jovem polido de antes. A aranha letal acatou o comando e se lançou no ar, todas as 8 patas se projetando para fora, avançando direto para Xuan Bao. Os cascos dianteiros de Xuan Bao bateram forte no chão, um som como o de água sendo atingida sob os pés. A pressão do mar abissal inundou o campo de batalha. A aranha letal sentiu um peso imenso cair sobre ela no meio do ar e despencou direto, sua velocidade aniquilada. Eu não esperava que a pressão do mar abissal de Xuan Bao fosse tão devastadora. Até mesmo uma fera de nível prata cedeu sob ela. Xuan Bao, agora, use a névoa do abismo Yin. Ao meu comando, Xuan Bao abriu sua pequena boca, uma nuvem de névoa azul escura desceu e engoliu a aranha letal imobilizada. Observei a névoa com os olhos apertados. Nenhum grito veio. Quando a névoa se dissipou, onde a aranha estivera, havia agora um casulo branco envolto em teia densa. A aranha letal havia se transformado em um casulo de seda antes que a névoa a alcançasse. A névoa do abismo Yin não conseguia dissolver teias. Bem jogado, aranha letal. Bai Xinyan soltou um suspiro de alívio. Ainda assim, uma tartaruga de nível bronze 9 havia levado uma fera de nível prata tão longe. Isso estava além de tudo o que ele imaginara. Ele me encarou com fúria fria e levantou a mão para ordenar outro ataque, então um grito trovejou da escadaria no final do corredor. Parem, não se mexam. Em um instante, mais de 10 soldados entraram e cercaram Bai Xinyan. O estreito corredor do hotel ficou lotado. Bai Xinyan pensou, acabou. Então, a voz de uma mulher veio das escadas. Plana, completamente calma. Alguém tem a audácia de causar problemas na minha jurisdição. Parece que cansaram de viver. Reconheci a voz e me virei. A governadora Su Tinglan apareceu lentamente no topo da escada. Eu não esperava que a própria governadora viesse. Com Su Tinglan aqui, havia uma chance real de descobrir quem estava por trás de Bai Xinyan. Su Tinglan caminhou ao meu lado, fixou os olhos em Bai Xinyan e perguntou com gelo na voz. Quem está por trás disso? Quando Bai Xinyan viu Su Tinglan, seu coração parou. Ele sabia que estava acabado, mas antes mesmo de partir, ele havia preparado uma saída caso fosse pego, seus olhos fixos em mim. No momento seguinte, a aranha letal se libertou e cravou suas 4 patas encharcadas de sangue diretamente no coração de Bai Xinyan. Bai Xinyan desabou no chão. Segundos depois, seu coração parou. A aranha letal perdeu o fôlego no instante em que seu mestre morreu. Franzia a testa. Isso complicava as coisas. Com Bai Xinyan morto, não havia evidências para ligar nada à família Lin. Pensar em Jiang Hai me deu vontade de ir atrás dele ali mesmo. Eu não esperava que a família Lin fosse tão longe, enviando alguém para me matar por causa dele. Mas depois desta noite, Jiang Hai e os Lin não ousariam fazer outro movimento por um tempo. E em 2 dias eu estaria indo para a Universidade Spark para sair do baixo na A próxima chance de vingança teria que esperar até eu voltar. Querido irmãozinho, tudo bem então. Vou deixar você aproveitar um pouco mais de tempo. A situação de Bai Xinyan estava encerrada. Su Tinglan me levou direto para o escritório da governadora. Cheguei, me joguei e finalmente dormi direito. Desde que cheguei a este mundo, tinha sido uma coisa atrás da outra. O teste de iniciante, o campo de batalha, o reino secreto. Na manhã seguinte, segui a governanta até a sala de jantar e me sentei. Su Tinglan ergueu os olhos quando entrei, sua expressão entre divertida e neutra. Dormiu bem esta noite? Assenti. Muito bem. Ela me observou comer e disse: Você parece calmo, confiante para a avaliação de entrada de amanhã? Parei e pensei por um momento. Ainda estou nervoso, eu acho. Qualquer um estaria. Mas se for só combate, estou bastante confiante. Su Tinglan soltou uma risada discreta.
A avaliação de entrada não é só combate, você não vai conseguir o primeiro lugar apenas lutando. Pisquei e me virei para ela. O primeiro lugar exige mais do que apenas desempenho em batalha. Um domador de feras qualificado precisa ser excepcional em combate, sim, mas também em adaptabilidade, profissões secundárias e equilíbrio geral. Eu estava completamente confuso e estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando o telefone dela tocou. Ela atendeu. O quê? Aquela fenda está agindo de novo? Su Tinglan se levantou num salto, a expressão afiada de raiva. Isolamento da área, estou a caminho. Ela encerrou a ligação, a mandíbula tensa. Olhou para mim. Tire o dia para você, tenho algo para resolver. Assenti. É aquela nova fenda do submundo em Nanyang, não é? Su Tinglan apertou a ponte do nariz ao pensar, meio ano se passou, e eles ainda não a haviam assegurado, e agora estava em erupção. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e saiu da sala de jantar. Observei-a desaparecer sem falar. Eu tinha ouvido falar daquela fenda em Nanyang. Ela havia aparecido no ano passado, mas nunca tinha sido controlada. Supostamente já havia atingido o grau diamante. Na manhã seguinte, Su Tinglan voltou com uma aparência exausta e não disse nada. Ela convocou sua fera voadora, um pássaro espírito da flor, e partimos da cidade de Nanyang em direção à capital. 4 de nós da escola média de Nanyang faríamos a avaliação. Tecnicamente eram da minha escola, mas eu não conhecia nenhum deles. Aproximei-me de Su Tinglan e perguntei baixinho: Governadora Su, como foi com a fenda? Ela esfregou a têmpora dolorida e soltou um suspiro cansado. A erupção está contida por enquanto, mas a dificuldade de controlá-la aumentou outro nível por causa disso. Eu também suspirei, grau diamante. Mesmo que eu quisesse ajudar, não havia nada que eu pudesse fazer. 3 horas depois, chegamos à capital, o coração da aliança. Su Tinglan nos deixou na entrada da Universidade Spark e partiu apressadamente. Os poucos que tínhamos vindo juntos, seguimos caminhos separados. A avaliação era individual, então não havia necessidade de procurar companheiros de equipe. Então, uma voz familiar veio por trás. Su Xiaoxiao estava se aproximando. Irmão Jiang, quanto tempo? Ela se virou e puxou um homem de minha idade para frente, facilmente 2 metros de altura, construído como uma parede de músculos. Ela o arrastou para minha frente com um sorriso brilhante. Irmão Jiang, este é meu pai, Su Yongshan. Eu o cumprimentei imediatamente. Olá, Sr. Su. Su Yongshan sorriu com um ar de autoridade tranquila. Então você é o maior pontuador dos testes da aliança e amigo da Xiao Xiao. Deixe-me te dar um conselho. A avaliação da Universidade Spark é uma fera diferente do que você passou em Nanyang. Pontos sozinhos não vão te levar além de todos. Mesmo que pudessem, você ainda precisaria dar tudo de si apenas para competir pelo primeiro lugar. Assenti, com a expressão firme. Tanto Su Tinglan quanto Su Yongshan estavam me avisando que essa avaliação não seria simples. Su Xiaoxiao soltou um bufo exasperado para o pai. Lá vai você assustar as pessoas de novo. Su Yongshan disse: é tudo o que vou dizer. Boa sorte na avaliação, vocês dois. Então ele se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. Naquele momento, um grito animado ecoou por trás. Irmão Jiang, senti tanto a sua falta. Lei Yang veio correndo e o abraçou. Jovem mestre Lei, este é o lendário irmão Jiang de quem você tanto fala? O orador parecia outro jovem rico de origem privilegiada. Mais de uma dúzia de seguidores estavam atrás dele, todos do mesmo tipo. Lei Yang se virou e fez as apresentações. Este é o rank esse número 1 da aliança, irmão Jiang. Então ele se virou para mim. Este é Wu Aiyu-chan. A família dele é dona do Salão das Feras Wanhai na capital. Ele também é meu companheiro na capital. Não disse nada. Eu já havia notado, no momento em que o grupo de Wu Aiyu-chan apareceu, que cada um deles me olhava com desprezo. Estendi a mão para cumprimentá-lo e observei Wu Aiyu-chan torcer a boca. Rank esse. Que título brilhante, hein? Mas a Universidade Spark está cheia de Zé Ninguém patéticos que rastejaram dos cafundós assim como você. Você realmente acha que pode ficar em primeiro lugar com essa sua cara? O tom de Wu Aiyu-chan era carregado de arrogância. Antes que eu pudesse responder, a fúria de Lei Yang chegou primeiro. Wao-chan, qual é o seu problema? Seus olhos endureceram ao desafiar Wao-chan diretamente. Jiang Lin é alguém que até o instrutor-chefe Xu Xian elogiou. Você está mesmo tentando questionar o julgamento do instrutor-chefe Xu Xian? Wu Ao-xin claramente não esperava que Lei Yang o confrontasse por causa de alguém como eu. Nesse círculo de herdeiros ricos, Wu Ao-xin era sem dúvida o maioral. Lei Yang, não acredito que você está falando assim comigo. Então, ficar em terceiro na aliança subiu a sua cabeça? Não que importe, mesmo que Jiang Lin tenha ficado em primeiro. Quem sabe que truques sujos ele usou? E mesmo que seja talentoso de verdade, e daí? A aliança está cheia de prodígios que nunca chegam a lugar nenhum. Os olhos de Lei Yang ficaram vermelhos. Ele estava pronto para retrucar. E eu levantei a mão para impedi-lo. Você é Wu Aiyu-shin, do Salão das Feras Wanhai, na capital. Dei um sorriso polido sem a menor raiva. Wu Yao-shen encontrou meus olhos calmos e firmes e sentiu algo se mexer dentro dele. Embora ele tenha ignorado. O quê? Discorda? Quer falar alguma coisa? Balancei a cabeça com um sorriso frio. É o que os fracos fazem quando não tem nada melhor. Não me rebaixo a esse nível. Só tenho uma pergunta pra você. Já terminou de falar? Porque se sim, agradeceria se saísse do meu caminho. Você está me bloqueando. Os seguidores de Wu Aiyu-shin não conseguiam mais ficar parados. Irmão Aiyu-shin, quem esse cara pensa que é? Não aguento. Deixa eu ir dar uma lição nele. Olhei para o grupo se preparando para brigar e soltei uma risada fria. Um bando de playboys ricos e sem ambição. Chuambao sozinho daria conta de todos eles. Felizmente, Wu Yousen foi esperto o suficiente. Segurou seus seguidores com a mão levantada, fixou o olhar em mim, depois virou e foi embora com sua comitiva. Nesse instante, um sino profundo e ressonante tocou. A avaliação da Universidade Spark havia começado oficialmente. Um homem de meia idade saiu de dentro da escola, óculos escuros irradiando uma presença fria e imponente. Todas as vozes da multidão silenciaram de uma vez.
Meu nome é Bai Feng, sou o examinador-chefe desta avaliação. Sua voz não era alta, mas alcançou todos os ouvidos claramente. Tempo esgotado, sigam-me sem mais palavras. Bai Feng virou e voltou para a universidade. Todos os 1000 candidatos o seguiram sem dizer uma palavra. A tensão pairava densa no ar. Depois de mais de meia hora de caminhada, chegamos ao local da avaliação, uma grande praça. 9 palcos de luta haviam sido erguidos ao redor do perímetro. Estranhamente, um estudante já estava em cada um deles. Palcos de luta? Devemos competir uns contra os outros por classificações? Bai Feng já havia subido à plataforma de observação. Primeira rodada, avaliação de combate. Mas vocês não lutarão entre si. Estão vendo aquelas pessoas nos palcos? Aqueles são seus veteranos da turma do ano passado. Eles são os 9 campeões de palco para a primeira rodada. Vocês podem desafiar qualquer um deles. Sobrevivam 3 minutos sem perder e vocês passam. Os campeões de palco suprimirão seu próprio nível durante a avaliação para garantir que nenhum deles exceda o rank prata. Do mais forte ao mais fraco, eles são classificados de 1 a 9. Quanto mais forte o campeão de palco que você desafiar, mais pontos você ganha por um desafio bem sucedido. Bai Feng terminou e varreu seu olhar pela multidão. Ele pousou em mim e parou. O primeiro rank esse da aliança, é isso? Espero que possa nos dar algo que valha a pena assistir. Bai Feng deu uma risada fria. Um vento leve agitou-se sob seus pés e ele pisou diretamente no ar, voando para o outro lado dos terrenos da escola. 1000 estudantes atônitos o observaram. Ele tinha acabado de voar. Eu o vi partir. Movimento aéreo o colocava no rank despertado, no mínimo. Esta era a Universidade Spark, a melhor escola de toda a aliança. Só o examinador deles já tinha força de nível despertado. Após a partida de Bai Feng, não me apressei. Queria ver as escolhas que os outros fariam primeiro. Lei Yang e Su Xiaoxiao também se contiveram. Nós 3 ficamos em silêncio, ouvindo as conversas ao nosso redor. Então um estudante se aproximou do palco 5 e pressionou a mão no painel de controle. Um feixe de luz azul o envolveu. Quando abriu os olhos, estava de pé no palco. O estudante Niu Sanxiang desafia o palco 5. Limite de tempo de 3 minutos. A avaliação começa. Uma tela eletrônica apareceu acima do palco. O desafio se desenrolou claramente na tela. Olhei pelo monitor para as duas feras. A de Niu Sanxiang era um pequeno touro marrom amarelado, com cerca de metade da altura de um homem. Instintivamente li suas informações. Touro amarelo andarilho do rio, bronze 5. Então olhei para a fera do campeão de palco. Rei Lobo Cavaleiro da Lua, prata 1, suprimido para bronze 6. Eu tinha certeza de que Niu Sanxiang ia perder. Aquele touro teria sorte se durasse 1 minuto, que dirá 3. Meu olhar demorou-se no campeão de palco por um momento. A Universidade Spark admitia apenas 200 estudantes por ano de toda a aliança. Quantas pessoas conseguiriam sequer sobreviver a uma avaliação dessas? Eu não tinha dúvidas de que o grau épico era o mínimo para quem entrasse. No palco, os 2 combatentes pularam as formalidades e foram direto para a luta. O resultado foi exatamente o que eu esperava. O touro amarelo andarilho do rio foi completamente superado pelo Rei Lobo Cavaleiro da Lua. Em menos de meio minuto, o touro estava coberto de ferimentos. O Rei Lobo, por outro lado, parecia totalmente despreocupado. Após desferir o golpe final, ele se acomodou tranquilamente ao lado de seu domador. Levanta, touro amarelo! Niu Sanxiang gritou para sua fera se levantar e continuar lutando. Mas o touro amarelo já havia perdido a consciência devido aos ferimentos, e a avaliação de Niu Sanxiang havia chegado ao fim. A campeã de palco balançou a cabeça e soltou um suspiro. Ela enfiou a mão no bolso e entregou ao touro um frasco de remédio de recuperação. Você perdeu. Antes que as palavras tivessem sido totalmente ditas, Niu Sanxiang e o touro amarelo foram banhados em luz dourada e reapareceram fora do palco. A praça ficou em silêncio. Ninguém falou. Olhei para Lei Yang e Su Xiaoxiao. Já se decidiram. Lei Yang respondeu primeiro. Vou para o palco 3. Palco 3, nível bronze 8. O urso berserker da prisão de trovões de Lei Yang estava no nível bronze 7, com qualidade de grau imortal. Deve ser o suficiente. Su Xiaoxiao fez a mesma escolha. Palco 3 também. Irmão Zhang, e você? Meu olhar pousou no palco 1, o mais próximo da plataforma de observação. Eu disse calmamente, quer escolher aquele? Os olhos de Lei Yang e Su Xiaoxiao se arregalaram. Você está falando sério, irmão Zhang? Eu assenti. Xuan Bao já estava no nível bronze 9. Desafiar um campeão de palco de nível 9 seria inútil. Poderia muito bem mirar no nível 10. Mesmo que eu não pudesse vencer, sobreviver 3 minutos não seria problema. Se essa é a decisão, vamos lá. Irmão Zhang, você vai primeiro. Su Xiaoxiao e eu observaremos de baixo. Dei um aceno resignado. Certo, eu vou primeiro. E eu caminhei direto para o palco no canto mais distante da praça. À medida que me aproximava, as pessoas ao redor começaram a notar. Olhem só, aonde ele vai? Ele está desafiando o palco 1. Ele está tentando se matar? O palco 1 é nível bronze 10. É impossível vencer. O que você quer dizer com impossível? Alguns de vocês não têm coragem de tentar. É só isso. Eu acredito nele. É o primeiro rank esse da aliança. Em pouco tempo, todos os olhos na praça estavam em mim. O Aioshin também percebeu e abriu caminho pela multidão com sua comitiva. Não é aquele caipira? Que é isso, numa piada? Ele está mesmo tentando desafiar o palco 1? Nem o Aioshin esperava isso de mim, claramente. Ele zombou. Pessoas de lugares atrasados como aquele sempre se importam demais com as aparências. Vamos vê-lo passar vergonha. Ignorei todos os olhares ao meu redor. Pressionei a mão no painel de controle abaixo do palco. No momento seguinte, uma luz dourada me envolveu. Quando abri os olhos, Xuan Bao e eu estávamos de pé no palco 1. O campeão de palco que guardava o palco 1 era um jovem de cabelos brancos, com uma aura de refinamento inconfundível. Ele fez uma reverência educada. Meu nome é Jin Zixuan. Sou o guardião do palco 1. Ele tinha a desenvoltura de alguém nascido em berço de ouro. Eu me apresentei rapidamente, mas naquele momento percebi um lampejo de desgosto passar por seus olhos. Nenhum de nós se preocupou com mais formalidades. Ambos assentiram. E a luta começou. Jin Zixuan invocou
invocou sua fera. Era um pequeno pássaro com penas brancas como a neve, e em sua cabeça havia uma única pena dourada, fina como um fio, que brilhava de um jeito impossível de não notar. Instintivamente, li suas informações. Tentilhão fio de ouro da nevasca. Nível prata 3, suprimido para bronze 10. Estendi a mão e toquei a cabeça de Xuan Bao. Xuan Bao, pronto. Vai. Jin Zixuan se moveu primeiro, tomando a iniciativa. Snow-Hong, use Tempestade do Campo Nevado. Snow-Hong, o tentilhão fio de ouro, subiu a 10 metros acima do palco. Suas asas brancas imaculadas batiam contra o ar. Uma tempestade de 5 metros tomou forma. A força por trás dela era imensa. Antes mesmo de nos alcançar, os ventos que ela agitava dificultavam ficar de pé. A tempestade não parou. Ela avançou direto para Xuan Bao. O corpo de Xuan Bao se tensionou. Um anel azul água se espalhou para fora. O domínio da tartaruga negra se ativou. Jin Zixuan ficou na beira do palco, observando a fina camada de brilho ao redor de Xuan Bao. Ele deu uma risada fria. Você realmente acha que esse escudo de papelão vai parar a tempestade do campo nevado de Snow-Hong? Se você ousou me desafiar, deveria estar preparado para pagar o preço. Em um instante, a tempestade do campo nevado e Xuan Bao colidiram. Uma ventania tremenda varreu a praça. Quando ela diminuiu, todos os olhos se fixaram no palco. O que viram deixou todos chocados. Aquela estranha combinação de tartaruga e cobra realmente havia bloqueado o ataque. Como isso é possível? As pupilas de Jin Zixuan se contraíram, mas os fatos estavam bem na frente dele. Um tentilhão fio de ouro da nevasca de grau épico, nível bronze 10, talvez nem conseguisse sobreviver ao ataque de Xuan Bao, que dirá derrotá-lo. Porque Xuan Bao era de grau lendário, 2 níveis de qualidade acima, Jin Zixuan deixou sua raiva explodir em uma risada forçada. Os calouros deste ano são realmente algo, não são? Posso ter ficado em último no meu ano, mas ainda não sou alguém que vocês, recrutas inexperientes, podem se dar ao luxo de ignorar. Snow-Hong, não desista. Use execução fio de ouro. Observei o tentilhão subir novamente e mantive meus olhos firmes. Aquela última tempestade do campo nevado já havia me mostrado tudo o que eu precisava saber sobre os limites de Jin Zixuan. Na minha mente, a vitória de Xuan Bao era apenas uma questão de tempo. Então, por que não deixá-lo treinar um pouco mais? Lutar contra uma fera do tipo voador era uma oportunidade rara. Desta vez, enquanto Snow-Hong subia no ar, a pena dourada em sua cabeça ficou reta, como uma ponta de flecha. Então o tentilhão mergulhou. A ponta dourada mirou diretamente na serpente negra enrolada nas costas de Xuan Bao. O resultado foi o mesmo. No momento em que o fio dourado tocou o domínio da tartaruga negra, ele encontrou algo como pedra sólida e se estilhaçou. Xuan Bao não tinha uma única marca em sua carapaça. Uma onda de aplausos irrompeu ao redor do palco, ficando mais alta a cada segundo que passava, enquanto mais pessoas começavam a gritar a meu favor. Jin Zixuan estava além da razão. Ele não conseguia aceitar que um Zé Ninguém tivesse bloqueado os ataques de Snow-Hong 2 vezes seguidas. A fúria o dominou. Ele ordenou que Snow-Hong atacasse novamente. Naquele momento, soltei um suspiro silencioso. Um nível bronze 10 nem vale mais o tempo de Xuan Bao como parceiro de treino. É melhor acabar com isso, Xuan Bao. Derrube esse pássaro. Xuan Bao entendeu na hora. Ele levantou uma garra e a fez cair com força total no palco, como se estivesse atingindo a água, ativando a pressão do mar abissal. Snow-Hong, o tentilhão fio de ouro, ainda em pleno voo, de repente sentiu como se uma montanha tivesse caído sobre ele. Ele despencou direto do céu. De pé no palco, eu não tinha mais paciência para perder tempo com ele. Ordenei a Xuan Bao que usasse a névoa do Abismo Yin, mas que controlasse a intensidade para não corroer o tentilhão. Snow-Hong, Jin Zixuan gritou, a fúria inundando sua mente. Ele de repente enfiou a mão no bolso, puxou um orbe de luz do tamanho de uma bola de gude de vidro e o esmagou em seu punho. Uma densa onda de energia envolveu Snow-Hong instantaneamente. Quando se dissipou, a supressão sobre Snow-Hong havia sido removida. Ele havia retornado ao seu verdadeiro nível, prata 3. Caipira, você e essa sua tartaruga vão ficar neste palco. Os olhos de Jin Zixuan estavam cheios de intenção assassina. Ele parecia pronto para me despedaçar. Snow-Hong, mate-o! O nível de Snow-Hong restaurado para prata 3, suas asas batiam poderosamente, dispersando a névoa do Abismo Yin. Minhas pupilas se contraíram bruscamente. Isso era ruim. Prata 3 estava 4 níveis completos acima de Xuan Bao. Não havia como vencer isso. Snow-Hong se libertou e disparou no ar. Um feixe de frio extremo brilhou para baixo, mirando diretamente em Xuan Bao. E então, de algum lugar, um vento suave e quente flutuou pelo palco e apagou completamente o feixe de frio. Bai Feng entrou em um ritmo medido e disse: Jin Zixuan, frio e calculista, apresente-se ao escritório disciplinar. Faça isso de novo, e você será expulso. Todo o fogo na cabeça de Jin Zixuan se apagou de uma vez. Quebrar o protocolo da avaliação iria para o registro permanente. Junto com 6 meses de confinamento, ele não teve coragem de discutir. Ele aceitou e se retirou. Depois que Jin Zixuan saiu, exalei baixinho. Se Bai Feng não tivesse chegado a tempo, Xuan Bao teria levado um golpe sério. Eu estava tão focado em terminar a luta rapidamente que parei de pensar. Jin Zixuan era nível prata 3, e eu quase paguei por isso. Bai Feng subiu ao palco e disse: a culpa foi de Jin Zixuan. Você passou na avaliação. Primeira rodada, nota máxima. 500 pontos. Há apenas 2 rodadas na avaliação de entrada. Uma pontuação total de 400 é suficiente para entrar na Universidade de Spark. Minha pontuação só na primeira rodada já era mais do que suficiente. Uma explosão de vozes atônitas surgiu ao redor do palco. Até alguns dos outros campeões de palco não puderam deixar de olhar. A Universidade Spark nunca tinha visto uma pontuação perfeita na primeira rodada antes. Não menos do que se esperaria do primeiro rank esse da aliança. Fui transferido para fora do palco e uma onda de olhares admirados e invejosos me seguiu, mas ninguém se aproximou para incomodar. Os olhos de Huayoshin escureceram enquanto se fixavam em mim. Uma pontuação perfeita na primeira rodada. E daí? Caipiras continuam sendo caipiras. A segunda rodada não testa força bruta. Vamos ver que truques você consegue tirar da cartola, então. Você vai se arrepender de ter vindo para a Universidade Spark. E isso vale para você também, Lei Yang.
Após a luta, Lei Yang e Su Xiaoxiao se aproximaram de mim. Su Xiaoxiao olhou pra mim com algo que beirava a reverência. Irmão Jiang, deixe-me apresentar minha irmã. Vocês dois seriam perfeitos juntos. Acenei as mãos rapidamente. Essa foi a segunda vez que Su Xiaoxiao tentou me arranjar um encontro. Então Lei Yang e Su Xiaoxiao começaram suas próprias avaliações. Os resultados nunca estiveram em dúvida. Ambos passaram em seus desafios, derrotando seus oponentes em 3 minutos. Cada um saiu com 300 pontos. Vale a pena notar. Toda a comitiva de herdeiros da capital de Wuaotian também havia passado, e eles saíram com 200 pontos cada. Eu os encarei perplexo. Como esses encrenqueiros mimados eram realmente tão capazes? Cada um deles tinha uma fera de grau épico. A explicação de Lei Yang esclareceu tudo em um instante. Aquelas feras de grau épico não foram despertadas, foram compradas. No dia seguinte, menos de 400 candidatos passaram no corte final. Na praça, Bai Feng anunciou o início da segunda rodada. Esta rodada avalia o desenvolvimento de profissões secundárias, disse Su Xiaoxiao. A segunda rodada da avaliação de entrada testa isso todo ano, mas o desafio específico muda. Na plataforma, Bai Feng deu uma pequena tosse e disse: a segunda rodada deste ano é baseada nas 36 profissões principais da aliança. Todos os materiais necessários para começar cada uma são fornecidos aqui. Escolham livremente e completem os requisitos de entrada. Vocês têm um dia para passar com sucesso no nível de entrada e demonstrar sua habilidade para mim. A multidão explodiu. Um dia para passar nos requisitos de entrada de uma profissão secundária? Como isso era sequer possível, ninguém conseguia acreditar que esse era realmente o desafio. Su Xiaoxiao não se surpreendeu nem um pouco. A segunda rodada da minha irmã, quando ela fez essa avaliação, foi a mesma coisa. Lei Yang e eu nos viramos para ela instantaneamente. Ela passou, Su Xiaoxiao olhou para nós. Ela teria entrado na Universidade Spark se não tivesse? Cocei a cabeça sem graça. Que profissão ela escolheu para minha entrada? Su Xiaoxiao pensou por um momento. Ela escolheu ferraria. Você só precisa martelar ferro e aprender os materiais. É tudo o que é preciso para o nível de entrada. Embora eu não recomendaria para vocês dois. Por quê? Perguntei. Su Xiaoxiao disse. Porque a força da minha irmã é um pouco acima da média. Então as bochechas de Su Xiaoxiao ficaram vermelhas. Insisti. Quantos pontos ela conseguiu? Ferraria é uma profissão T2. Ela conseguiu 300. Eu assenti. Não é algo para se ignorar facilmente. Continuei. E as outras profissões? O que é popular? A maioria dos candidatos nos anos anteriores opta por opções de baixo limiar, como costureira, avaliador ou chefe. O teto de pontos para essas não é muito alto, porém. O avaliador chega a 200. Quanto ao T0, só existe uma. Su Xiaoxiao fez uma pausa e sua expressão ficou séria. Essa seria arquiteto de formações. Minhas pupilas se contraíram. Eu conhecia essa profissão. Um arquiteto de formações era alguém que podia compor soros de cultivo de qualidade, substâncias usadas para elevar o grau inerente de uma fera. Por causa disso, arquitetos de formações ocupavam uma posição quase insubstituível em toda a aliança. Mesmo o mais básico arquiteto de formações de uma estrela era um alvo que toda grande facção competia para recrutar. Claro, a barreira de entrada era correspondentemente íngreme. Em toda a aliança Spark, todos os arquitetos de formações combinados somavam pouco mais de 2.200. Aqueles de 2 estrelas ou mais nem chegavam a 800. Eu assenti lentamente, com a cabeça baixa em pensamento. Lei Yang percebeu que eu fiquei quieto e me deu um olhar confuso. Irmão Jiang, o que você está pensando em escolher? Ainda não decidi totalmente, mas se for para escolher um, teria que ser arquiteto de formações. Não porque era T0, mas porque minha habilidade especial me permitia ver os caminhos de evolução de uma fera. Com essa habilidade, tornar-se um arquiteto de formações era essencialmente garantido. Virei a cabeça para esta área da plataforma. Ela já havia sido dividida em 36 zonas, cada uma cheia de materiais e ferramentas para sua respectiva profissão. Meus olhos pousaram em uma seção na extremidade mais distante. Tudo o que estava ali estava ligado à arquitetura de formações. Os materiais, as ferramentas, tudo.